imutáveis vozes que não param de pedir. O dono do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu. Não sei rimar, mas tô aqui. É isso aí. Finalmente um tecladista. Nossa, que sensacional! Transformação! Eu sou Mariana Gamboa. Carlos Alfano. Carolina Schettini. E, gente, quem tá no chat aí comenta bastante. Finalmente um tecladista aqui. Né? Final. Feliz, né? Carol, tecladista Não feliz. sei se isso foi uma coisa boa, não. Responsa, Muito bom, né? cara. E é isso aí, comentem no chat, tem o Apoia-se também, vai aparecer o link na descrição e o QR Code também para vocês ajudarem a gente. E também curtir o vídeo. Quem ainda não se inscreveu, convidar os amigos para se inscrever no canal, para compartilhar os nossos episódios. Vamos lá, galera, vamos fazer chegar mais pessoas, né? É isso aí, vamos embora. Aí, ó, Mais. não vamos falar do que é um programa especial, porque estamos Né? de cenário novo. É verdade, agora a gente tem uma televisão. Dia Que histórico. televisão, Privilégio, hein? gente. Privilégio. Dia histórico. Olha, primeiro dia nesse Presidente cenário. tecladista em cenário novo. Olha Olha, aí, que gente. sorte, hein, que você tá trazendo. Tem que dar vendo? sorte, Vai, né? vai. Gente, eu sei que a gente já o Carlos aqui já falou na música pra vocês, mas olha esse entrevistado, incrível, maravilhoso, Obrigado. um doce de pessoa, cara, nossa, sério. Eu fiquei, Obrigado. olha, aos olhos da sua mulher, eu já falei, cara, esse cara é o cara. Tá? Não é possível. Obrigado, É tecladista, gente. produtor musical, tocou bateria, baixo tudo. Compositor. Eu sou Compositor. multi-instrumentista, mas Multi-instrumentista. assim... Mas o teclado é o meu instrumento de paixão mesmo, assim. É o oficial. Denis Isso aí. Medeiros, gente! Obrigado. Obrigado. Uma honra, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Isso. É um dia muito especial pra mim também. Ah, é pra gente. Nossa, porque como ele falou, né, cara, o primeiro dia aqui nesse cenário, É. agora novo. Você tá bonito, lugar o cenário tá novo. Tá bonito. lindo, né, não? Tá. Até canequinha também, Ô, tudo não lindo. Vou dizer o que tem lá não, pra deixar um mistério, né? Vou deixar É um só um mistério. mistério. É, eu me lembro que o programa do Jô, a gente tinha sempre que, por que será que tem ali, né? Sim. E a gente ficava, alguns diziam, ah, não, ele é uísque, ah, não, é água, né, e tal. Mas eu vou deixar esse mistério aqui Vamos também. deixar, né? Melhor, né? Pra o pessoal O pessoal ouvir. ficar intrigado, mas quem quiser perguntar pra ele, depois ele vai passar o Insta, ele conta o segredinho pra vocês. É, eu falo. Mas só depois que vocês assistirem o episódio inteiro. Sim. Talvez no final ele conte, mas se ele não contar, ele vai falar o Instagram Né? dele, vocês vão lá atrás. Vou revelar. Mano, né? vai E aí ele revelar. vai levar a canequinha pra Todos os casa, segredos. né? Ou a gente faz um É. enigma, né? A Ele gente vai vai deixando levar- pista durante a semana. Exatamente, é boa, boa, Isso é boa. bom. Ele vai levar a canequinha pra casa e quem apoiar, né, saiba que É. a gente vai fazer sorteio das canecas e de Boa. várias outras coisas bem legais pra vocês. Não, e vai poder vir aqui, gente, conhecer o estúdio, participar de uma estúdios. gravação. Vocês Sim. vão Verdade. conseguir ver esse cenário novo, lindo, incrível. E conta pra gente como é que você começou na música, que sua história é muito legal. É uma história longa, né? Mas assim, eu comecei, sou de Manaus, natural de Manaus, Amazonas, é longe. E quente. Quente, eu falo pro pessoal que, brincando, né, assim, nossa, Manaus é tão longe que o Fantástico passa só na segunda-feira. Porque até chegar. Aí tem gente que ainda fica assim, sério? Eu falo, não, não é sério. Mas assim, eu vim de Manaus e comecei minha trajetória musical lá. E na igreja, né? Cresci nesse contexto da igreja. E meu pai, meus pais eram envolvidos sempre na parte de artes da igreja. Então, meu pai sempre autodidata. Meu pai era um cara, assim, muito inteligente. Ele fazia som, ele consertava instrumentos, ele tocava. E, sabe, esse cara que fazia tudo? E sempre com
muita facilidade de aprender, assim. Então meu pai tocava, e aí ele tocava violão, guitarra e tal, e aí nesse contexto eu cresci, né, vendo os ensaios e vendo esse backstage de montar, desmontar equipamento e levar para não sei qual evento e aquela anos 80, né? Eu sou uma criança dos anos 80, ali nasci em 82. Então eu cresci naquelas megas caixas de som, né? Cara, melhor ano você nasceu. Só Pô, gente fina nasceu eu esse ano sempre aí. falei, gente, vocês não tiveram infância, mano. Vocês não viram Domingo Legal. E assim, aquela parafernália toda era onde eu brincava. Então eu e meu irmão também é músico, inclusive toca comigo na banda. Então a gente cresceu nesse contexto aí. Então aquilo era muito comum pra mim. E minha mãe sempre falava, que daí eu não me recordo, né? Que a gente sempre pegava uns cabos de vassoura, ficava fingindo que era guitarra, essas coisas assim, Você já né? ensaiava a banda, né? Tipo, Bem musical mesmo, né? Porque aquilo era mesmo o nosso contexto. Eu acredito que isso aí influencia muito, assim, a criança, né? Eu acho que se você é atleta, ou se você... qualquer profissão, né? E a criança te acompanha no trabalho, antigamente as crianças acompanhavam mais, né? Hoje nem tanto. Então você fica com aquela referência ali. Então eu sempre olhei, eu achava um lugar bacana, assim. Eu achava que as pessoas que estavam ali eram felizes. Eu tinha uma visão de criança assim, nossa, esse cara deve ser muito feliz, né? Ele tá vendo... Eu olhava o rosto dos músicos, assim. Então eu comecei a acompanhar muito nos eventos da igreja. Qual que era o tipo de som, assim, que era Então, mais gospel ou tinha não, também... sempre foi. Era anos 80 ali, eram umas bandas que eu não sei, vocês não vão conhecer, mas o Google conhece, né? Tá. Que era Rebanhão, umas outras bandas vencedores, pô, mas, assim, era típico nos anos 80 e eram bem animadas, né? Crente sempre fez muito barulho, né? Desde daquela época. E aí eu achava legal os arranjos, o jeito de tocar, né? Que são arranjos muito diferentes do nosso de hoje contemporâneo, né? Então, e aquilo eu achava interessante, mas nunca tinha visto um teclado. Lá na igreja não tinha. E meu primeiro instrumento foi o violão. Que daí um dia assim, eu acho que eu devia ter uns 8 para 9 anos. E meu pai, eu tava sentado assim, aí meu pai tava tocando algumas músicas. Eu falei, pô, pai, me ensina uma música então. Uma que seja mais fácil, assim. Aí ele meteu logo um Djavan lá. E eu, poxa, pai. Caramba. E ele sempre gostou muito de Djavan, muito, assim. Maravilhoso, Ele era Djavan. muito fã, assim. Roupa Nova e Djavan. Eram as bandas que meu pai ouvia muito. Começou bem, hein? E aí Bom eu gosto, escutava... né? E a minha mãe era mais do samba. Minha mãe gostava muito de samba, de raça negra. Então, assim, eu fui crescendo nesse contexto aí. Então, aos 9 anos eu aprendi violão, meu primeiro instrumento mesmo, assim, e meu pai começou a me ensinar, e aí eu fui... Na época tinha umas revistas, né, que você tinha... Aí eu fui tentando ver como que fazia os desenhos dos acordes e tal, e não tinha violão para criança, era o violão normal mesmo, eu acho até que era um de Jorge, se eu não me engano. Era um bração, assim, que era estudante, né? difícil de conseguir, a mão pequena, Cara, né? foi meu primeiro violão esse aí também. O de Jorge, né? O de Jorge. Nossa, e era um som. E eu ficava... Então, assim, foi nesse contexto aí que eu assim, vi que a música era algo que eu gostava mesmo, assim. Eu era muito novo para imaginar também que um dia eu seria músico profissional. passava, né, na sua nem, cabeça, nem nem nada. passava. Mas e como que veio a paixão, assim, pelo teclado? Então, aí eu me lembro que eu devia ter uns 13 anos, aí eu vi num acampamento que eu fui e tal, tava rolando música, e foi a primeira vez que eu vi um teclado, assim. Era um JV90 da Roland, assim, Nossa. uma parafernália, assim. E aí o cara que tava tocando, eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, que som, cara. Ficou fascinado. Eu fiquei assim, que som bonito, né? Eu fiquei assim, e aí esperei acabar. Aí todo mundo saiu, almoçar, não sei, isso era de manhã. Aí na parte da tarde, não tinha ninguém lá no espaço, no auditório. Aí tava lá o teclado, eu falei, vou lá ligar. Aí eu fui lá, com medo, né? Porque daí tudo que criança faz
escondido da merda, né? Aí eu devia ter uns 13. Aí eu falei, cara, eu não posso queimar nada, porque senão, né? E com maior medo de ligar. Aí eu fui ligar e não sabia mudar os timbres. Eu tinha um timbre lá. Aí eu fui mexendo e gostei, assim. Eu fiquei assim, cara, preciso aprender isso aqui. E eu falei com esse cara depois. Falei, cara, pô, gostei, me ensina alguma coisa aqui. E como eu sabia o violão, então a sonoridade era familiar, né? Então eu falei, se o dó, aqui é o dó, então se eu fizer o dó, o mi e o sol, eu vou fazer um dó maior aqui. Aí eu Você comecei transpôs sozinho, assim, eu comecei a meio que pensar Você no já sentido tinha assim uma da noção. lógica, Que né? louco Já isso. tinha uma Legal, hein, noção mano? musical, Aí eu fui né? fazendo. Aí eu percebi que o teclado, ele era bem simétrico, Sim. diferente do violão. Aí eu ficava assim, nossa, cara, aqui parece que vai ser mais fácil de eu fazer. Aí eu fui experimentando, né? Eu falei, aí quando eu fiz o dó maior tríade, né? Que a gente fala o pé de galinha, né? Famoso. O famoso pé de galinha. Aí eu fiz, pô, dei um dó maior. Aí eu fui fazendo o ré pra ver se ia ser o ré maior. Aí eu falei, não não, foi, tá foi o esquisito aqui. Aí eu fui entendendo, sabe? E aí aos poucos eu ia ouvindo algumas coisas no violão e tentava fazer no teclado. Eu fui ter um teclado meu depois dos 19 anos. Nossa! Até aí eu tocava num que tinha na igreja ou então de algum amigo me emprestava e eu ficava estudando. Você só estudava quando você pegava esses emprestados em casa, mas você não Isso, tinha. não tinha. Eu Nossa, tinha violão, gente. mas não E tinha aulas teclado. também não fazia, era Aí você eu, sozinho. é, Até essa no época. começo, sim. Aí eu começava a pegar o violão e reproduzir no teclado o que eu fazia no violão, né? Assim, eu falei. Sim. Aí chegou a época das fitas, né? Dos CDs e tal. Que eu escutava algumas coisas e falava assim: Meu, esse som é massa. Eu preciso. Aí eu ficava horas, assim, tentando achar. Claro, por causa da limitação, né? Do conhecimento e É. tal. E aí eu Mas era uma passava paixão horas, mesmo, né? Pra assim. você ter toda essa resiliência, né? De ficar pensando nisso quando fosse no lugar que tivesse teclado, aí passar, e o Era violão, difícil. o Muita força de teclado, vontade né? pra fazer isso, né, É, cara? Muita gente. mesmo. Eu conheci um cara chamado. Eu não sei o primeiro nome dele, eu sei que Serafim, deve ser o sobrenome, né? A não ser que seja o nome do Às vezes cara. é nome, sim. Mas aí o Serafim era um cara do Rio Grande do Sul que foi morar em Manaus. Isso eu morava em Manaus. E ele era um tecladista, assim, sensacional. Um cara, assim, do nível dele eu nunca tinha visto. Quando ele chegou lá e eu falei, cara... Aí ele, assim, simpatizou, assim, comigo, sabe? Ele, pô, cara, você toca bem. Eu já tava, assim, com uns 16 para 17, eu tava já, né, Desenvolto. desbravando e tal. Ele, cara, você toca bem. Você só precisa melhorar algumas coisas, mas o que você acha de vir aqui? Ele dava aula nessa igreja lá que eu ia, tinha uma sala, ele dava aula lá. Ele, se você vir mais cedo, eu vou te dar umas aulas e Que tal. Eu falei, pô, legal. Nossa, eu que chegava, louco. saía da escola e ia pra lá, né? E aí esse cara me ensinou muita coisa, assim. E aí a mente vai... Aí você fala assim, nossa, era isso que eu não tava conseguindo É o entender. Serafim. Faltava esse negócio, assim. Aí você vê, entende o que é campo harmônico, aí a cabeça explode, né? É um novo mundo, né? Abre para um novo Totalmente, mundo. totalmente. Aí você fica assim, nossa, cara, era isso, tal. E ele começou a me indicar, ó, pega esse livro aqui, escuta esse cara aqui, tenta fazer isso aqui. Então, assim, ele foi um cara que me ajudou muito. Esse primeiro cara que teve o teclado, aquele cara lá, que é o Rai, o nome dele é Rai. E ele, a partir desse momento também, ele me ajudou muito, assim. E você também aprendeu a ler partitura ou era uma coisa meio tipo de ouvido mesmo? Nessa época era mais de ouvido. Aí depois, quando eu me mudei, fui pro Paraná, aí lá eu aprendi mais. Entendi, tá bom. Tá, mas E peraí, você mudou pro Paraná já por causa da música, ou não? Não, ixi. Ixi. Toda essa história que eu tô contando em Manaus, esse contexto, eu nunca trabalhei profissionalmente com música. Sempre foi só mesmo paixão mesmo. Tá. Você tinha um amor que você nem sabia onde ia dar, mas você só ia seguir É, aquele eu só amor, queria só. aprender a tocar. Eu só queria... Mas nessa época você pensava, tipo, em fazer uma faculdade X ou trabalhar com outra coisa aleatória, ou só tava naquela paixão mesmo? No final do ensino médio, que foi a época depois do ensino médio que eu mudei pra Curitiba, né? E eu pensei, e na época eu não tinha um curso de produção musical. E foi sempre o que eu gostava, assim.
Eu nunca gostei de música. Perdão, olha, senão vão pegar o recorte do negócio. Aqui não né? tem isso, gente. Polêmica, Aqui não tem sensacionalismo. Não, aqui Calma, não, aqui. gente, eu nunca me identifiquei, melhor colocado, Boa. com a música clássica. Então, assim, e lá no Amazonas, na época que eu tava finalizando o ensino médio, abriam primeiras turmas de música de licenciatura, mas era muito focada no Focado clássico. em erudito, clássico. Erudito e Nessa época clássico. era só assim mesmo. Sim. Quando eu me formei em órgão, né? Aham. Eletrônico. Nossa, sério? É, eu comecei a tocar com Gente. 8 anos, né? E me formei com 16. Era só isso, só essas músicas mesmo, né? Clássicas. Tinha toda uma ordem, né? Tipo, nível Sim. 1, nível 2, e a maioria era mesmo isso. Voltado e até pro vou clássico, falar né? que, assim, que a Ideli salvou minha vida, que é minha professora também. Que ela tinha uma revista depois que ela lançou que chamava Play Music, que ainda existe, que era com as músicas mesmo que a gente ouvia. Olha só. Aí que a gente começa a curtir mesmo, né? Quando começa a tocar as músicas que a gente ouve, Flashdance, Maniac. Então ela que me passava essas partituras das músicas, Que legal. né, que davam prazer. Tudo bem, não que não dá prazer tocar clássico, mas era uma coisa muito, né? Sim. Diferente, não é o que você É, gostava. aí, Não, tá- assim, não entra no nosso mundo, né? e principalmente no meu contexto, Você ainda no que eu tava, tava né? ouvindo É. pra tocar, que Sim. eu ouvia muito gospel americano, porque tinha uma sonoridade que eu gostava e tal, né? E aí, no nacional, eu gostava muito de Ed Mota, assim. Porque Nossa, eu amo o Ed álbum Mota. Escola dele do de Soul, né? 96 ali, de Maravilhoso, 95, maravilhoso. 96, Eu Nossa. lembro quando... era bem nessa época que eu tava começando a desbravar. Então tinha umas sonoridades assim diferentes. Eu falava, cara, eu quero aprender. Aí quando eu fui pesquisar do curso, eu falei, caramba, aí foi aquele balde de água fria, sabe? Você fala assim, Sei. não acredito, cara. E aí eu fiquei assim, não, cara, eu não sei. Sabe quando você fica assim, não Sei bem. sei se eu vou fazer o clássico e tal. Foi uma decepção, assim, pra mim, na época, porque eu imaginava outras coisas de uma faculdade de música, né? E aí eu acabei fazendo outra faculdade, outra coisa. Do quê? Vai, conta pra nós. Nessa época, eu fui fazer turismo, aí já em Eu Curitiba. também fui pro turismo. Eu era o turista da turma. mano. Era turista Eu da ia uma turma. vez por semana. Mano. Esse É era- curioso, né? Que várias pessoas que gostam que Cara. vão pra música ficam na dúvida e acabam fazendo turismo. Um É monte de mesmo? gente É mesmo, fala. não sabia. É já que vi naquela... muita É gente. verdade. É mesmo, Mas isso é que é naquela novo, hein? época, que como ele regulou de idade, assim, mais ou menos Sim. pra gente, eu lembro que minha mãe falava assim, quando eu ficava na dúvida, o que eu vou fazer? Aí muita gente ia pra administração, Sim. só que isso é exatas, né? Mas quem eram muito humanas, aí tava começando, aí bombou curso de hotelaria, isso aqui é hotelaria, Turismo, né? isso aqui. Ah, aí minha mãe falava, vai lá, faz turismo, ó, é sua cara. Isso aqui. E tipo, eu não sabia nem o que era. Eu falei, nossa, eu ficava Não, turismo, eu mas pensava eu na fui. CVC, falava, tô, a vou agência ficar de trabalhando lá na viagem. CVC. Tipo, Não, aí, cara, eu fiz a faculdade de turismo porque eu gostava de viajar. Aí Achava que ia viajar de graça, né? aqui, cara. Eu fiz assim que a minha turma do ensino médio, aí tinha um pessoal que tava falando, meu, o que tá bombando, assim? Porque rolava um papo assim, né? Tipo, mano, o que tá bombando aí de opções, né? Aí fala, não, cara, turismo, não sei o quê. Então eu fui meio que na E falavam osmose, que era assim, meio né? que. Eu acho que era não moda, mas era. Ai, tem É que tudo pra. o mercado vai estava em bombar, ascensão né? naquela Nessa época É. Vai tava bombar, mesmo. vai ter um monte de E emprego, lá, assim, tudo, né? tipo, Amazônia, sempre teve um turismo Exato, ali a parte forte, do né? turismo ali, Eu pensei, é. pô, quem Faz sabe? sentido. Só que aí eu fui pra Curitiba porque eu queria, no fundo, eu queria ampliar alguma coisa que eu tava sentindo falta lá em Manaus, né? Então, assim, Manaus é uma cidade enorme, assim, 2 milhões de habitantes e tal. Mas, assim, eu queria explorar, sabe? Aquela sensação de ser, pô, quero Conhecer o. sair daqui, É, sabe assim? O que desbravar o tem lá mundo. ali? O que tem depois do muro ali, né? E aí eu falei, não, e como eu tinha parente e tenho ainda até hoje em Curitiba, aí eu falei, bom, vou pra casa da minha avó e vou ver o que vai dar, né? Você foi sozinho, Cara, ele você deu- foi com Daí seu fui, irmão e fui tal. Você sozinho. tinha se formado já em turismo? Aí eu Nem tinha só nada, acabado tá. o ensino médio. Entendi. Aí eu fui estudar lá em Curitiba. Ah. Aí cheguei, pô, calor de 1000 graus, né? Em Manaus. Chegou lá na mó Cheguei em Curitiba, friaca, sim. Foi a época que eu passei mais frio na vida. Assim, eu dormia de meia,
de touca, de tudo que tinha, assim, mais a coberta. Porque Curitiba, quando faz frio, Cara, é horrível. Mas curiosidade, quando você veio pra Curitiba, além de você pensar de que você queria conhecer um outro lugar, né? Você também teve alguma coisa a ver com a música ou nada a ver? Você pensou, tipo, lá pode ser que tenha uma oportunidade de Não, eu eu aprender? pensei, porque- eu falei assim, cara, quem sabe eu conheço, tem outras oportunidades no Sim. meio da música, conheço alguém que me direcione melhor, né? Eu pensei Que nisso também quando as você pessoas falou. que eu tinha como referência em Manaus, alguns já estavam bem ocupados Sim. e eu acho que foi um momento que eu me senti mais desamparado musicalmente falando, né? E assim, tipo, sem alguém pra me dar um norte ali. E como eu não era músico profissional, eu nem sabia o caminho pra chegar nisso, né? Tipo assim, fala com fulano, vai tocar em tal Sim. lugar, né? Então eu não tinha nenhuma experiência, né, da noite, de nada. Quando eu fui pra Curitiba, eu fui numa expectativa de, tipo, meu, o que que vai dar, né? Ampliar os horizontes, né? Não tava com a ideia ainda de trabalhar profissionalmente, mas Tá. queria evoluir musicalmente. Sim. E aí, morando lá, morei aproximadamente uns 8 anos. Consegui sobreviver 8 anos lá, no frio, né? você E acostumou depois, né? com frio que com os curitibanos também, né? Eu não costumo, não, cara. E aí eu me lembro assim que falando da faculdade, que aí a casa da minha avó era muito longe da faculdade, muito longe. Tipo, eu pegava uns 4 busão, assim, pra chegar na Nossa, faculdade. tinha que Caraca! realmente querer mesmo, É porque Curitiba né? não tem metrô, né? Uhum. Então aí você pega um busão, tipo, do bairro que te leva ao terminal maior dali, vai pra um outro terminal, que de lá você pega um local pra faculdade. É tipo assim, parece muito, mas é porque funciona assim lá, né? E era um frio do caramba, eu acordava e tava aquele branco assim. Eu falei, cara, hoje eu não vou pra. Aí ficava. Cara, chegou a época de eu ir uma vez por semana. Eita! Eu falei, Realmente você foi gente, turista cara. mesmo. E aí o pessoal falava, nossa, aluno novo. O pessoal batia pau quando eu chegava. Eu falei, gente, não dá. Aí eu falei, meu, não é isso que eu quero, né? Aí fiz administração, 2 anos. Aí ele seguiu a linha da época das faculdades. Tá dentro da estatística também? Sai do Também. turismo? Assim, vai pra- a administração era pra quem não sabia o que ia fazer mesmo. Que aí disse que abordava tudo. A minha mulher é administradora. Alguma né? coisa você vai usar pra, né? Alguma coisa você vai você não usar sabia, disso, né? Não, a né? estatística não é de, tipo, entrar no turismo e ir pra administração, mas era ou turismo na época, É, ou era olha que administração, ela- tipo, tipo, meu, você não sabe o que você quer, é esses dois. Faz né? isso, né? E depois que veio a hotelaria, né, eu acho. Ixi. Não era na mesma época que tava esse boom da hotelaria, acho, mas tava mais Eu turismo. nem sei. Eu nem sabia que tinha da hotelaria. Eu só Depois fiz o especificou turismo. mais, Teve. né? E aí lá em Curitiba eu conheci um amigo que é amigo meu até hoje. E com ele que eu mergulhei muito na parte de teórica, né? Porque ele era bem nerd, guitarrista, e hoje ele trabalha com áudio, né? Ele é técnico de som e tal. Tinha uma cena musical lá em Curitiba que você já estava acompanhando, de ver alguém tocando. Esse cara, ele tocava numa Tá. banda baile. Aí, o que acontece? Aí ele falava assim, cara, você tá de boa? E eu falava, tô, né? Eu tava sempre de boa, assim. Que daí eu gostava de Sempre ir de nos boa. lugares, Quem me convidava, eu, não, vou lá. E aí, ele me ajudou muito, o Michel, né? Me hospedava, assim, a mãe dele, né, a dona Olinda, ela me ajudava, me adotou, assim, praticamente, né? Falava, menina, o que você anda comendo? Sabe, essas coisas assim? Bem mãe Aparecia lá meio tossindo, ela, pega aqui, não sei o que, remédio. Então, eu sou muito grata a eles. E aí o Michel, ele tocava, ele falava, cara, tá de boa? Vamos comigo lá. Eu falei, vamos. Aí eu ficava olhando, assim, eles tocando, eu falei, pô, legal, né? E isso eu trabalhando em emprego comum mesmo, né? Trabalhei com produto de beleza, tipo, de salão, sabe assim? Eu trabalhava num estoque lá, dormia mais do que trabalhava lá. O estoque é bom pra isso. Nossa, eu fui cara, estoquista de vazio, sapato, de loja de sapato. Eu tava vazio, tem que fazer, né? Tá tudo Nossa, organizado, aí você, aí, vou dar todo uma... mundo se Gente, entregando. Eu pior que fazia também isso, já fui cara. estoquista de sapato e eu dormia. Cara, Cara, eram não. caixas enormes, assim.
Eu não sei se eu nunca mais tive contato com meus ex-chefes, né? Mas, mano. Tá se entregando, Agora já. Se eles verem, eles vão saber. Bom, estoquista você não vai conseguir mais ser. E era uma. Nunca mais, né? Esse cara não. E eu me lembro que era uma garagem da casa, assim, era uma casa que eles fizeram, era só parte da empresa, uns quartos eram o escritório e a garagem era o estoque lá. Era teu dormitório, praticamente. E aí, tipo assim, pilhas de caixas, porque eram shampoos, coisas pra salão, né, assim. E um computadorzinho bem no meio das caixas com a cadeira onde eu ficava. Então, às vezes o pessoal vinha retirar o pedido, aí eu fazia, beleza. Cara, mas era a garagem não tem janela, mano. Então era tudo escuro ali e tal, aí eu Nossa. apagava a luz. Cara, velho, eu me lembro que uma vez eu acordei. Barato. Não, eu acordei com o cara batendo já na... Eu assustei, eu fingindo que tava... Peguei uma caixa assim e tal, e eu falei, gente, pra mostrar serviço, né? Ai, gente. Cara, e A cara, não. não, a gente acha que ganha aquela cara amassada. né? Não, eu acho que engana, né? Eu já Nossa, vi tá. o pessoal fazendo papel. Sabe o bolha? Aquele rolo de Sim, bolha de quase que travesseiro. bolha. De Nossa, quem? Travesseiro? Ah, esse eu não Marquinhos. fazia, não. Eu sabia, ó. Vivendo e aprendendo, hein? Você que Né? quer dar o golpe aí já fica a dica aqui. Deita lá, coloca o papel bolha de O papel travesseiro. bolha já era. Já peguei várias Já é um funcionárias, ortopédico, né? E aí eu dava esse migué. Então, assim, nesse contexto aí de trabalho, que eu trabalhei também em banco, né, e tal. Putz. E aí eu ia com esse meu amigo. Aí num emprego, eu acho que foi o último emprego que eu tive comum, né? Que foi o banco. Eu trabalhava no HSBC na época. Odiava andar social e tal. Nada a Falei, ver, né? mano, Gravata e tudo? Com você. gravata e tudo, cara. É, É, isso isso que eu aí, ia falar, isso tudo a aí ver é uma com você. coleira E pra aí eu músico, falava, rapaz. nossa, cara. E aí, assim, era um frio. Eu me lembro que eu não gostava de roupa social. Eu tinha 2 peças, assim, 2 calças. E eu tinha que lavar pra poder usar 2 vezes. Sabe? Ainda tinha coisas muito, cara. Não, eu ficava Esquema, assim. né? Um esquema todo. E aí, Curitiba, aquele frio não seca, né? Aí eu Não falava, seca. nossa, cara. Nossa. E aí, nesse contexto, eu trabalhando assim, aí esse meu amigo aí, o Michel, que tocava na banda baile, o cara que era vocal da banda baile dele, tinha uma banda de pagode. Que era ele e os irmãos deles e tal. O irmão dele e tal. Rafa, inclusive, deve estar assistindo. Rafa é um, porra. Danilo, né? Do Rafa, o Augusto. Comentem aí, hein? Se vocês estiverem aí no chat. Eles foram. Aí esse cara falou: estão precisando de um teclado pra fazer essa semana aí e tal. Tu pode fazer? Aí eu falei, cara, nunca toquei pagode, né, cara? Nunca ouvi também muito. Eu ouvia os sambas que a minha mãe colocava, né? Mas era outra época, né? Aí o cara me deu uma listona de músicas e eu falei, caramba, eu vou ouvir um monte e tal. Aí fui. E foi muito bom, assim. Foi muito bom. E foi Dá minha pra primeira tocar experiência um da. sambinha aí, um Ixi, pagodinho? daquela época ali. Uai, só meu. se você cantar. Ah, sei lá qual que é aí, ó. Minha época, Fala aí eu gostava uma que a muito gente- sobre contrariar. Então, Você tocou, naquela você época falou de lá. raça negra, você tocou umas coisas assim, né? Raça Da minha negra. mãe. Minha Cheia mãe de ouvia. mania. Raça Nessa- Negra vai ter que fazer mas a banda linguinha, que hein, você- Não é? Cheia A banda de que você tocava era mais manias. samba raiz ou é pagode ou tudo? Não, era pagode. E aí, na época que eu entrei nessa banda, eu acho que tava em alta era Sorriso Maroto, Belo, essas coisas assim. Pô. Não tem um só pra contrariar aí, não? Tô fazendo No repertório amor não tinha, mas a gente pode fazer. com outra pessoa. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ai, eu essa aí é adoro. clássica, Essa né? música é vamos. linda. Qual que a gente A faz gente aí? canta. O que eu vou fazer Com essa liberdade, por onde quer que Solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu Pode ser pisei até um na back, né? bola. Quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande você, todo paixão. mundo. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia, quero enlouquecer todo em você. Você é tudo que eu queria. Tá vendo que aqui não tem só Não rock? tem, quebrando paradigmas, né? Ai, adorei. E Cara, é- mas você foi com a cara e a coragem de Foi. você ter tocado nada disso. E aí foi uma escola muito grande pra mim, porque assim, o
o samba e o pagode é muito rico harmonicamente falando. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa vai, subestima o estilo e tal, mas quando você entra de cabeça, você vê a complexidade mesmo dos arranjos, o tempo, os ataques. É né? tudo diferente, sofisticado, a muito linguagem. É muito. Eu aprendi muito, assim, e foi um rolê massa, assim, que eu fiz com eles, porque eu pude ampliar as coisas que eu estava estudando também. E aquilo me abriu São várias bastante a possibilidades, cabeça. né? Nossa, total. Inclusive, assim, hoje eu aprendi desde essa época a apreciar muito o samba e o pagode, porque eu entrei a fundo, né? Então, assim, tem algumas referências, tipo Rafael Castilhol, que é um tecladista, que faz com a Isa, faz com a Ludmilla, uma galera do Rio também, o Dilcinho, né? Do pagode. Ele é um tecladista sensacional do pagode. Então, Tem assim, muita gente boa. eu escuto o trabalho dele, as gravações dele, e falo assim, cara, pô, esse cara é bom, hein, mano. Porque daí você vê a complexidade daquele estilo. E a gente, às vezes, fica com um preconceito musical, né? Isso Sim. tem muito, né, assim, Sim. do sertanejo, né? E eu aprendi ao longo dos anos a ir quebrando isso na prática mesmo, assim. Porque eu tive muito amigos do sertanejo, isso aqui em São Paulo, e lugares que a gente tocava que era banda, a gente começava e depois era um sertanejo, era um samba. Então, assim, às vezes a gente ficava, olhava Você o passou por som. vários estilos, né? É, Mesmo assim, não você tocando, mas tocando Isso, com outras pessoas. vendo, né? E aí eu falei, cara, aí você começa a desmistificar mesmo o Sim. estilo. Você vê que todo estilo tem a sua Musicalidade, beleza, né? a sua beleza. Beleza. Todo estilo tem músico bom, executando Exatamente. a Música coisa. boa é música boa, né? Sim. Sim. Assim como tem rock ruim, tem Tem. sertanejo ruim e tal, mas tem música boa, ela é universal É mesmo. ampla assim. mesmo. Ela- Mas E quando sua- você foi tocar com esse teu amigo lá, Com pagode? banda do pagode? Entre parênteses o nome da banda. Ali, quando você foi tocar, você sentiu assim? Era tudo irmão, Gostei. primo, era entre parênteses. que o nome. irado. Pagode tem esses nomes Tem, eu engraçados, adoro. né? É, mas é legal, isso é legal. Mas nessa hora você se sentiu assim, putz, aquele emprego não é o que eu quero isso. Você sentiu alguma coisa desse tipo? Ali não, assim, eu gostei, era uma novidade, e além de ser novidade de estilo, foi a primeira vez, porque eu pedi as contas do banco, fiquei lá, e falei, mano, trabalhar com música, quero ficar... Mas porque foi por causa dessa banda. Porque essa banda me trouxe a experiência do palco, da noite, De que era possível, né? de que era possível, exatamente. E uma coisa assim, você morava com a sua avó, né? Você falou, né? Eu já não tava mais Nessa época eu já morando. tava morando sozinho. Tá, e a sua avó, ela te achou legal essa transição Nossa, sua? Seus pais estavam sabendo do que estava acontecendo com você? Meus Como pais que estavam era? sabendo, minha mãe quase infartou quando eu saí falei, mãe, saí do banco. Nossa. Nossa! Filho, apesar de que, assim, como eu falei, meu pai sempre, né, foi da música e tal. Mas eles não queriam também, Mas assim, tinham medo, né? música não é profissão, né? Aquela velha história, né? Pô, você trabalha com o quê, né? E... Eu tenho uma banda, tá? Mas você trabalha com o não, quê? mas fora isso, você faz o quê, né? Eles ficam preocupados, né, com o futuro, né? Aí a minha mãe surtou, assim. E a minha avó, eu nem sei se a minha avó soube disso, mas eu soube mais pra frente. Porque eu já tinha saído da casa da minha avó, né? E a minha avó bem idosa e tal. Eu dava o mínimo de preocupação pra minha avó, assim. A minha avó, eu ia lá visitar, né? Ali, meu filho, como é que tá? Não, Tá tudo ótimo, Meu bem, filho, como é que vó, tá no tá banco? bem. Pô, tá maravilhoso. Maravilhoso. no Faculdade, banco. ela achava que eu tava fazendo turismo lá. Eu falei, não, vó, já tô fazendo outra, que era de administração. Eu saí daquela, vó, não sei o que. Ela, tá bom, meu filho. Então, assim, eu nem sei se ela chegou a saber que eu tava tocando, né? Mas, assim, aos poucos, a minha mãe foi se acostumando com essa ideia, né? Meu pai demorou um pouquinho mais, e aí... Quando eu tava em Curitiba, com essa banda, surgiu a oportunidade de eu voltar para Manaus. E aí fui para Manaus e tal, e lá eu entrei numa banda de pop rock. E aí já fui para outro estilo. E aí nessa banda também eu aprendi muito. E nessa banda aí, foi a primeira vez que eu trabalhei com o meu irmão, que é o baixista, né? E a gente foi crescendo musicalmente separados, assim. Porque daí eu tava morando em Curitiba, ele tava isso, morando né? em Manaus e tal.
E eu sempre falava pra ele, pô, cara, um dia vamos trabalhar junto, né? Aí numa dessas que eu tava lá em Manaus, eu fui assistir o show dele com essa banda. E o dono da banda que tem. E tinha isso, né? Agora não sei se tem mais. Dono da banda, né? Que o cara era o dono da Ainda banda. tem, em muitos Tem. lugares. E aí o dono da é. banda chegou assim, pô, cara, faz uma música aí e tal. Conhece música tal? Eu nem lembro agora, acho que era Rádio Pirata do RPM. RPM. Você vai fazer dessa aí, né? Eu falei, sei, cara. Eu falei, não, bora fazer. Aí, era assim, no meio do show, uma participação, né? Aí ele gostou, assim. Ele falou, pô, cara, bacana, como é que. Aí Tem ele, jeito. tu vai embora quando? Porque eu tinha ido pra Manaus com a passagem de ida, né? Queria descansar, ver minha família e tal. Eu falei, depois eu volto pra Curitiba. Avisei os caras do pagode. Os caras ficaram, não, cara, pô. E aí eu falei, não, eu quero ficar um tempo em Manaus. E aí, com essa passagem de ida, aí ele ficava, vai voltar quando pra Curitiba? Eu falei, cara, ainda não sei. Então bora fazer semana que vem com a gente em tal lugar. Eu falei, vamos. Aí ficou nessa. Vai voltar quando? Pô, bora fazer. Cara, eu fiquei 2 anos com essa banda aí e não voltei mais. Fiquei. Acabou ficando mesmo por fiquei lá. lá em Manaus e eu tava tocando com meu irmão. E aí, com essa banda, e a minha mãe viu que tava dando dinheiro, tava entrando grana, essas coisas. Então ela. Calmou, né? Ela assim viu que Era que ela não possível, precisava né? se preocupar, É. porque tem como você viver. Tava se virando, É, né? disso. E né, banda trabalhar. baile tem, geralmente, né, a maioria delas tem uma Sim. agenda bacana, os cachês Sempre costumam tem ser melhores evento, do né? que... É, tem os eventos particulares. E aí a gente, pô, foi legal. E aí, em 2010, eu e meu irmão e uns amigos, né? Tinha um amigo meu baterista, assim, de infância. Falei pra ele, cara, vamos montar uma banda pra gente fazer um som que a gente gosta, assim? Tipo, umas músicas que a gente ouve, que eu sempre gostei muito da música pop americana, sempre ouvi, né? Mas eu não tinha oportunidade de tocar. E Tipo o quê? Dá um exemplo aí de uma assim, coisa na que você época a gosta. gente ouvia muito Maroon 5, Boa. Jamiroquai, Justin Timberlake, provavelmente. Jamiroquai, Neo, uma época que os artistas estavam bombando naquela época, assim. E a gente gostava, pô, cara, bora fazer esse som, John Mayer, né, e tal. Pô, só sonzeira, né, Pô, cara? John Mayer E, é foda pô, também, nossa. e era coisa que a gente, assim, gostava de ouvir no carro. Só que a gente, tipo, pô, já pensou um dia... E a gente ensaiava, eu me lembro, esse meu amigo aí, o Levi, baterista, irmão meu, toca muito. E o Levi ia para os Estados Unidos e voltava para Manaus com vários DVDs, assim, coisas. Ei, cara, olha esse cara aqui e tal. E ele sempre foi um cara muito musical. E a gente pô, bora ensaiar? Vamos. E alugava um estúdio só pra gente tocar essas músicas. Porque a gente tinha vontade de tocar. E eu não tinha oportunidade, né? E aí a gente ficou assim, cara, vamos montar uma banda pra gente tocar essas músicas, né? O Jimmy Conno, né? Que eu ouvia, eu falava, cara, pô, esse cara tem um som da hora, mano. Massa pra caramba, E aí eu né? ficava assim, vamos, aí saiu o projeto da banda Headphone, né? Que começou Ah, ela com nasceu em Manaus. Nasceu em então. Manaus, 2010. Ah, então você tá na fundação dela E também. eu tocava nessa banda de pop rock, e em paralelo a gente tinha esse outro projeto. Só que começou a crescer, e a gente saiu da outra banda de rock e ficou só nessa. E começou a tocar na noite essas músicas assim, e sem pretensão que o pessoal ia gostar ou não, assim. A gente fala, mesmo, vamos tocar. Se a galera curtiu, mas é importante a tocando gente que se vocês divertir. gostavam, putz. Então a gente começou a fazer assim. Só que começou a dar certo. E aí em Ainda bem, né? 2012, em 2012 a gente veio Pra São pra Paulo. São Paulo e tá até hoje aqui. Que Na cara e na legal, coragem, então- assim, Cara. ou tinha alguma proposta, alguém que vocês conheciam? Foi assim, Porque é difícil nessa mudança, do né? nada, é vem muito todo mundo, difícil. A Violet, né, ela veio aqui e ela veio também para São Paulo, mas ela criou teste, tanto tinha um um negócio teste. que ela conseguiu, né, um teste e aí ela veio pra cá na cara e na coragem. Essa decisão, assim, foi uma decisão difícil, porque no primeiro ano de banda e no cenário, apesar de Manaus ser uma cidade muito grande, a noite ela não é tão grande assim. Você tem uns lugares, sei lá, na época, uns 6 lugares que eram os melhores, assim, que você fala assim, meu, se eu tocar nesse lugar, zerei a vida, sabe essas coisas? Uhum. E a gente já tava tocando nos lugares que a gente queria. Então, muito rápido, a gente chegou assim numa... Chega uma hora que você fica patamar que não tem estabilizado. pra onde ir, num né? patamar que a gente ficou assim, cara,
o que que E agora, que né? vai, né? Exatamente. E aí eu me lembro que a gente abriu. O Jota Quest tava numa turnê de 15 anos do Jota. E hoje eles estão legal. com a Lembro. turnê de 25 anos. 25 agora, né? É. E essa turnê de 15 anos, eles foram em várias cidades. E quando eles fizeram show em Manaus, a gente que abriu o show pra eles. Olha, nossa, demais. que legal. Cara, Experiência. esse dia foi um dos dias mais importantes pra mim, assim, porque eu vou fazer um parêntese aqui nesse dia aí. Isso foi em 2011, quando a gente morava em Manaus. Quando eu tinha essa idade de 13, 14 anos que eu tava tocando teclado, até falei antes aqui nos bastidores que eu tinha o Márcio, que é o tecladista do Jota, como uma referência, porque foi a primeira vez que eu vi um show do Jota Quest em Manaus. Eu devia ter uns 13 anos, eu tava numa plateia, cara, assim, entupido de gente e os caras lá no fundo no palco, né? E eu falava, cara, velho, um dia eu quero tocar num palco desse tamanho. Eu nem na minha limitação geográfica, né? Porque Manaus é um lugar muito longe, assim. E é um lugar muito esquecido, assim. Você não vê, não tá na mídia, né, cara? Você Inclusive, não vê. um monte de gente tem dúvidas, né? Faz umas Você não perguntas meio sabe, absurdas, Manaus né? é Nordeste, né? É. Tipo, o pessoal achando que Manaus é no Maranhão, sabe essas paradas? Porque assim, eu não culpo a galera. Você não vê nas escolas aqui no Sudeste. Nem na escola, em na lugar mídia, na nenhum, TV. Qual é né? o nome da festa que é mó famosa lá? Em Parintins, Em no Parintins, Amazonas. Parintins. Isso, Porra, é é uma lindo cidade pra cacete lindíssima. isso, E cara. não, Maravilhoso. cara, e não transmite isso. Eu fico assim, Não, eu conheci indignado, por causa do meu cara. vizinho, que é um querido, Marcelinho, tipo, que ele me mostrou. Quando eu vi Cara, essa festa, é eu lindo. Não é Não, das duas cores de boi. É só. Meu! Garantido e caprichoso. Cara, é uma festa lindíssima. Só lá, assim. os caras têm uma Coca-Cola azul, não é? É, Cola. aquele dia, é. É Porque- fantástica essa Animal, festa. cara. E é puta E não é cultura. divulgado mesmo, né, cara? Não é, cara. E assim, eu não sei, né? Assim, eu acho que um incentivo, talvez, do Ministério do Turismo ou de outro, do Ministério da Sim. Cultura, da gente trazer um olhar lá pra cima, né? Tem muitos artistas bons lá. Tem. Tanto que tem muita gente aqui em São Paulo que veio fazer arte aqui, que é Cara, de lá. exatamente, assim, e eu sou um exemplo disso. Eu Você tive que vir é. pra cá porque, assim, é muito esquecido, assim. Chega uma hora que fica estagnado, né? Não putz, tem aí muito eu- pra onde ir mais, Eu né? fiquei assim, aí assim, até pra sonhar, você se limita, porque você é tão longe, você pensa, pô, eu não sei se um dia eu vou chegar em São Paulo, que você imagina a São Paulo da TV, né? Você pensa, nossa, aquele mundaréu, e se um dia você não, até pra sonhar você se limita, porque você fala assim, não, eu tô muito longe, vou sonhar um pouquinho menor dentro da minha realidade. E eu pensava assim, pô, um dia eu quero tocar num palco desse tamanho. Que era era um palco cheio de luz, né? E, pô, eu nunca toquei, né? Era moleque, né? 13, 14 anos. Tocava na igreja. E eu falava assim, cara, deve ser muito louco tocar num palco. Fechando esse parênteses. Aí chegou esse dia do pré-show do Jota, assim. E aí, cara, quando eu vi os caras, cara, eu comecei a me tremer, assim. Eu ia perguntar falei, se tremeu pra caramba, bicho. Porque, assim, eu tocava a música dos caras num show, pô. E aí eu me também com os lembrei, caras, e eu me lembrei nossa. desse dia que eu Eram tava na ídolos, plateia ídolos, lá. né? E eu falei, cara, velho, como que a vida é, né? A gente sempre, assim, faz uma prospecção da vida, mas a gente nunca acha que um dia... A gente talvez até fala da boca pra fora, assim, né? Mas achar que realmente Mas vai, sim, né? eu não acreditei que aquilo ia acontecer mesmo, sabe? Assim, você fala assim, pô, mas você ficou determinado pra um dia se cruzar com o caminho do... Não, Não. eu era muito fã deles. E aconteceu, E né? aconteceu, sabe? E aquilo foi um dia muito, muito importante pra mim. Porque assim, e quando a gente tava fazendo o show, e aí o nosso produtor tava assim, cara, os caras estão assistindo ali do lado do palco o show de vocês. Nossa, meu, pô. Aí que, tipo, aí quase quebrou, uma né? diarreia na hora, né? Eu falei, meu Deus, mano, deu aquela dor de barriga assim, os caras tão olhando, Suor mano. frio. Cara, você não errou nenhuma Suando notinha, frio, foi tudo? Não, eu devo ter errado, que daí essa informação me desestabilizou, né? Ah, lógico. Eu fiquei assim, como assim, mano? Os caras tão olhando. Aí, assim, foi um dia incrível, assim. E quando terminou o show deles, quando terminou o nosso, e ainda ia ter um intervalo pra eles entrarem, aí eles chamaram a gente pra ir lá no camarim. Cara, foi assim uma experiência sem precedente mesmo, assim. Eu nunca senti, assim, uma parada assim, que eu não sabia nem o que falar, sabe? Você Inesquecível mesmo, né? a pessoa é tão, assim, você vê na TV, você vê na tua palpável, né? frente, Você tá você ali não na sabe nem o que frente. falar. Você É. tem medo de dar um oi e falar merda, né? E você fala assim, você olha o cara assim, você...
E assim, os caras foram tão humildes, assim, foram tão queridos, assim. E um desses papos, assim, que a gente... E eu, porra, tirei uma foto com o Márcio, que eu era muito fã do Márcio. Sou até hoje. E aí uma dessas conversas, ele fala, cara, a banda de vocês é muito boa. Por que vocês não tentam ir lá pro Sudeste, pra aqueles lados lá, cara? Ah, ele Que deu daí vocês uma... ficam muito escondidos aqui. É, E aquilo acendeu uma lâmpada, assim, sabe? Você fala assim, Mas a banda de vocês tem um diferencial. É muito diferente do cenário. Não tô dizendo que as que a gente vê no cenário são ruins, não é isso? sim, Mas não vocês é têm um originalidade, não diferencial. existe, né? Ninguém tá É, inventando não, a roda, não, né? é Mas outro tipo, é o mas som, é característica, diferente. né? Aí eu falei, cara, aí beleza, passou esse dia, a gente ficou com aquilo, né? Cara, o que ele falou? Falei, já pensou se... Aí eu ficava, pô, já pensou se a gente sai daqui, de Manaus? A gente nunca tinha pensado, né? Porque é aquilo que eu falei, é tão difícil sonhar que você às vezes não tem coragem nem de dar um passo de pensar, maior, né? E aí a gente começou a imaginar. Falei, será? Aí um amigo nosso, o Walter, um cara assim, importantíssimo na nossa história, um cara que eu tenho uma gratidão enorme, ele é dono de um pub em Manaus, foi um dos primeiros pubs que a gente começou a tocar. E o Walter falou, cara, eu tenho uns amigos em São Paulo. Se vocês quiserem, eu posso marcar para vocês irem lá e a gente eu apresento para vocês. E aí, vamos ver o que vai dar, né? Daí a gente veio. Juntamos uma grana para 6 meses, mas acabou em 3 meses. Tá vendo? Você não terminou a administração? Eu devia Olha o ter que terminado, deu. né? Ah, Eu devia pô. ter terminado, olha, é verdade, gente. Cara, e a gente foi morar numa pensão aqui sabe, a Pedro Bueno, quer dizer, não sei se dá pra Nossa. falar o Sei, sei. endereço, né? Nossa, mas perto, mas não é tão pertinho. perto. Era É aqui, perto. aqui era Pedro Bueno ali. Aí era o Seu Salvador, o nome do dono lá da pensão que a gente foi morar. O Seu Salvador era um cara rígido, assim, antigão, sabe? Ele tinha, o micro-ondas Tem- tinha uma chave, tem mano. Eu as nunca tinha leis, visto né? micro-ondas com chave. Nossa. Foi a primeira vez que eu vi. Porque tinha um horário pra usar. Regras de Eita, era pensão, bem, né? né? Você que Mas- nunca morou em pensão, é isso que te Pensa espera. duas vezes. É isso que te espera. E então a gente não sabia onde morar, né? Porra, a gente precisava vir, porque o cara lá de Manaus já tá aqui, a gente tinha que... Ele Vocês falou, tinham ó, quantos anos nessa época? não, Desculpa. foi 10 anos, 2012 isso aqui, né? Eu não vou falar a minha idade. Eu acho que já falou, já. Você falou falei, né? 82, né? Então... Cara, agora já era, meu. entreguei. Mas E tá a- bom, seu botox tá bom, Tá, pode tá, falar. tá em dia, dia, tá em tá em dia, dia, tá em pra dia, tá em caramba. dia, tá em dia. Tá em dia. E aí, porra, a gente veio pra cá e é muito burocrático, né? Alugar uma coisa e a gente sem Sim. conhecer Muito. ninguém, né? Eu tenho parentes aqui em São Paulo que eu vejo mais a minha mãe que tá em Manaus do que meus parentes estão Uau. aqui, Ah, né? sim. Desculpa, tia. Você mora Manda lá um beijo na pra sua Vila tia Nova aí. Cachoeirinha, eu não lembro mais nem como é que chega lá. Daqui é longe, Zona Norte ali. longe, Eu Zona morava lá Norte. perto. Meu, era longe, mano. Eu descia no Santana e de lá ainda andava mais uma hora e pouco. É ainda. isso aí. Aí, porra, e era difícil e tal. E essa minha tia, a casa dela, pô, levar um monte de macho pra lá, Não né? dá, Sacanagem, né? né? Aí a gente achou essa pensão aqui. Só que era um pouco mais caro do que a gente tinha planejado, né? A gente falou, caramba, e agora, hein? Pô, vamos priorizar o aluguel, né? A gente precisa morar. E aí, na época, eu administrava a grana, né? Então chegava assim, ó, galera, 50 conto aqui pra cada um, fazer a compra da semana. Senão a gente vai se fuder. A gente vai. Não Vou pode falar, falar, vou falar, tá senão a gente vai se liberado. fuder aqui e aí a gente não vai ter o que fazer. Até a gente conseguir algum show, alguma parada, né? Aí os meninos iam no extra lá e tal, né? Comprava e tal. Miojo, essas coisas, né? Que todo mundo já teve a Miojo, fase do salsicha, miojo, cara. né? Nossa, salva a vida. Cara, e aí assim, passou um mês. E o bizarro disso é que a gente tava morando aqui, mas os shows que surgiam eram tudo em Manaus ou assim no norte. A galera pagava mesmo a passagem. Mano, Vocês irem pra lá pra fazer o Gente. show? Aí a gente ficava assim, mano, não é possível que a gente Agora- saiu de lá, mas a gente não se liberta. Tipo assim, mano, né? Eu falei, não, a gente precisa. Aí a gente foi na reunião que o nosso amigo marcou, só que o cara era produtor de sertanejo. Então a gente tocou lá e tal no estúdio. Ele, pô, cara, eu gostei muito da banda, mas pô, Mas hoje eu eu tô procuro investindo mais sertanejo. no sertanejo. E aí deu uma desanimada, sabe? A gente ficou assim, puta, Teve velho. uma época mesmo, né, que o pessoal tava tudo investindo em sertanejo, né? É, aí assim, aquilo deu uma.
Aí a gente chegou até a conversar, assim, tipo, mano, se chegar o dinheiro, aí for acabando, a gente compra a passagem e volta, né? Porque a gente saiu de Manaus num auge, assim. Então o pessoal que via Cara, a vocês gente, foram eles muito falavam assim, corajosos. mano, os caras tão bombando, os caras tão em São Paulo, mano. E a gente comendo um miojo lá, né? E dormindo na Comeram pensão, É, né? dormindo na pessoa O micro-ondas e do destravando cadeado. os micro-ondas, né? Então, assim, Deu foi aquela um... bad, É, né? a gente Quando o ficou cara assim, falou que puta, não. será que a gente não vai rolar, né? E É aí... meio frustrante, né? Também Porra, voltar total. e falar, não Puta, deu planejou certo, tudo, né? é. E aí um bar que tinha, ainda existe, eu acho, que é o Aerobia. Não sei se ainda existe, na frente de Congonhas, Então, mudou o nome. É, Mudou o isso que eu ia nome. falar. Mudou o nome? É, eu acho Era que na sim. frente do Sim. hotel do... Esqueci Isso. daquele, do Ibis. É. E tinha aquele bar ali. E aí né, Tinha tava umas morando festas ali que perto. bombavam, né? Na época que a gente saiu do Seu Salvador, porque a gente não aguentava as regras lá, e achou uma pensão que era ali perto do bombeiro, ali de Congonhas, ali pra baixo. Ah, que legal. E aí a gente passava sempre na frente da Aerobia lá, aí eu fiz um contato com o cara lá, mas o cara, sabe aquela parada assim, qualquer coisa a gente... Sei. Aí, cara, um certo dia, a gente, pô, bobeira, né, assim, era uma véspera de feriado, eu acho. O cara falou assim, é o seguinte, cara, eu vi o teu contato aqui, quarta-feira vocês têm alguma coisa? Tipo assim, era uma segunda, tipo, Aham. porque a banda que ia tocar aqui Não vai poder não vai mais. poder, eu lembrei de vocês e tal. Ó. Aí eu falei, sim, claro, já falando assim com a galera, assim, fingindo que tava pleno, né? pronto, Espera né? aí, deixa eu ver na minha agenda, né? Tipo, tudo livre, né? Eu vi um meme essa semana, o cara, a agenda do mês tá livre todos os dias. Porra, me lembrei dessa época. Aí eu, falei, beleza, tal, vou só confirmar que a galera te dá um retorno em 2 minutos. Falei, galera, seguinte, primeiro show. Uma oportunidade, Aí né? eu, não, pô. E aí a gente foi tocar. Cara, o cara gostou assim que ele falou, mano, cara, a banda de vocês é muito legal. Vocês, como é que tá o sábado de vocês daqui uns 2 meses? Cara, ele fechou todos os sábados dos 2 meses. Olha! Todos os sábados. Aí a gente ficou Virou tocando banda, 2 banda meses. do bar mesmo, virou banda Todo do... sábado, cara. da E balada. aquilo ali, pô, pra gente foi assim, incentivo, surreal, porque né? assim... Já tava acabando o dinheiro. Nossa, que assim, não tinha. então assim, e dali foram surgindo, tinha um cara que tava lá, porra, vocês fazem aniversário? Porra, vocês tocam no E vai casamento? surgindo, né? Você vai... Isso, aí, porra, nesse contexto a gente já, porra, dando um respiro, né? Aí esse cara que era o produtor de sertanejo, falou comigo, falou, é o seguinte, cara, tem um amigo meu que tá aqui comigo agora, que trabalha com eventos social aqui na cidade. Ele tava falando de uma banda, eu me lembrei de vocês. Vocês podem vir aqui no estúdio e tal? Pode. Opa. E a gente foi, na época a gente não tinha carro aqui, tá, foi pegamos o busão, fomos lá na Chácara Santo Antônio ali. E a gente foi pra lá pro estúdio e era uma reunião com esse cara que tinha essa produtora que chama Showtime, que existe até hoje. E a gente tem, desde essa época, a gente assinou lá com eles um contrato e ficou até hoje com eles. Vocês estão até E hoje eventos com ele? e casamentos, não sei o Que quê. legal Showtime, isso, hein? cara. Showtime. Mas vocês Eu tocam na conheço noite, também assim, ou só Showtime. evento? Também, na noite é evento. Cara, até hoje. E aí os eventos, assim, pô, aí os eventos a gente tá falando de um salto, né, em todos os sentidos, Sim. né? Ok, sim. Foi um ramo que a gente cresceu muito profissionalmente, porque tinha a questão visual, questões Repertório de também que ser contratos. amplo, né? Você não tocava na noite, não tinha contrato. Sim. Mas ali você tinha contrato, tinha As deveres, regras, né? E também direitos, Até né? mesmo do repertório mais amplo, né? Que quando é pra evento é muito mais amplo. Que a pessoa às vezes quer de tudo quanto é estilo, né? Não quer Apesar uma coisa disso, só. isso é verdade. Aham. Mas apesar disso, foi uma das regras que a gente não impôs, né? A gente falou, cara, vamos tentar. Nossa, Dá a banda prioridade. Era essa. só o mesmo É, repertório. dá Aí quem prioridade quiser a banda porque quer contratar. aquele som. Sim. E aí a gente começou a fazer isso.
E aí começou a dar certo, cara, os eventos. E, pô, cachê muito melhor. E aí, pô. Aí mudou a aí vida a gente comprou mesmo, um carro. né? Ó. Foi lá no Vila Madalena, sei onde, comprar um tiozinho, um senhorzinho. Tava vendendo o LX lá. bom, A gente. gente foi lá, era um Peugeot Perua, sabe? Porque a gente tinha os equipamentos. Pô, saímos de lá, 2 minutos o carro já tava parando, assim. A gente, porra, velho. A gente, cara, não Uns perrengues, acredita. né? Não, Cara, Tem cara, muita mas história. rodamos tanto com esse carro, cara. Foi Eu pra tudo imagino. que é lugar. E o pra legal de mina, tudo pra isso tudo é que é você lugar. fala tanto que vocês vieram juntos pra cá Tão juntos, e né? lutaram juntos por tudo isso, né? E ainda estão juntos, né? Não sei se mudou alguém da banda, Não, mas saiu só o vocal, mas o que entrou foi até road da banda em Manaus. Que ele era tão amigo já nosso tava que, ali também. porque ele era um cara assim, né? Um cara muito irmão, assim, o vocal Júnior. E a gente sempre quis que ele participasse de algum jeito, porque Aí ele ele- era. E só da sobrava o família. road. A gente fala, pô, Júnior, então bora como road, pô. Aí ele, não, eu vou. A gente fala assim, porque era um cara que a gente sempre queria por perto. E surgiu a oportunidade e hoje ele é o vocalista Que da legal. banda. Que bacana, E cara. deve ser uma amizade maravilhosa, então, né? Óbvio que deve ter tido perrengues, brigas e tudo mais, né? Que passaram por várias complicações, mas eu acho para manter até hoje, né? E conseguir É um desafio, né? Porque Você- muita gente que tem banda sabe que é meio que uma segunda família, né? Deveria ser. E dá muita briga, né? Dá muita briga. Ah, mas família briga também. se for Quando começa a pensar. dar certo, Porque você junta histórias diferentes, né? Um Vontades casamento é tipo diferentes, isso. né? Somos Casamento, muito diferentes é. valores, às Você vezes. traz diferentes. traumas diferentes, você traz histórias Vontades diferentes, diferentes exato, também, às vezes, né? referências Tinha alguma coisa em comum, diferentes, vocês exato. queriam aquilo. Eu acho Isso é que o é que isso que prevalece. unifica. O seu objetivo for o mesmo, de fato. Exato. Todo o resto fica menor, né? Fica secundário, porque você tem um objetivo para chegar. E aí eu acho que daí, no nosso caso, o fator amizade e parentesco, porque o baixista é o meu irmão, Seu irmão. o guitarrista é nosso primo, Ah, né? é primo. O batera é meu cunhado, que agora tá pegando a minha irmã. Vai casar, vai É tudo em casar. família mesmo, gente. Não, mas até a sua irmã veio pra cá também? A minha irmã veio recente agora. Eu tenho 2 irmãs. Uma continua morando lá. E fazer esse parênteses de novo. Minha família é toda de artes. Muito interessante Nossa, isso. Porque que louco. eu e meu irmão, né? Obviamente. Aí essa minha irmã, que é a primeira mais velha, ela é formada em dança e faz mestrado em artes. E o meu cunhado, o marido dela, é formado em artes cênicas e fez mestrado em artes e está fazendo doutorado em artes. E eles dois têm uma produtora de artes, assim, que é espetáculo de arte com dança, com Que legal, coisas culturais. muito legal Estavam semana passada em Recife fazendo uma apresentação lá. E essa minha irmã mais nova, que o baterista Samuca tá Cadê? investindo Vamos pesado. ver se o cunhado aqui vai, né? Se o irmão, o cunhado aqui vai liberar, né? Tocou ontem comigo, ainda não paguei o cachê, então cuidado, hein? Olha lá. E aí, Comenta aí no chat, hein? e essa minha, Qual é esse investimento? aí essa minha irmã mais nova, ela faz canto, faculdade de canto, né? Nossa. Caramba. E canto lírico e tal. Nasceu E pra ela certíssimo. é professora de canto também. Então, assim, todos nós, cunhado e irmã, tudo envolvido com a Mas ela arte. veio pra São Paulo Interessante, pra né? namorar ou pra cantar? Ela veio pra concluir os estudos E aí ele dela. aproveitou. Ela devia estar de olho lá, Devia entendeu? estar investindo, Eu né? acho. Não Eu fala acho que você nada, foi a última a saber, hein, cara. Eu Tô achando sempre também que não desconfio, teve, que foi só uma Eu tô desculpinha, né? achando. Mas me fala uma coisa, você acha que o fato de você ter vindo com o teu primo, seu irmão, isso também te aliviou um pouco essa saudade, por exemplo, da família, né, de todo, que a família toda ficou lá, né? Você cresceu Sim. ali. Por mais que você tenha morado em Curitiba, você acha que isso te aliviou? Aliviou, sim. Eu acho que nessas horas aí um vai dando... Força pro o que outro, você né? precisa do acolhimento, né? Eu acho que quando eu morei em Curitiba, eu senti muito falta desse acolhimento. Então, assim, hoje eu já ressignifiquei a cidade, né? Mas por um bom tempo... Você tem uma Sim, impressão meio Curitiba me fria representava mesmo, né? um momento que, apesar de eu tive muitos momentos bons lá em Curitiba, muitas histórias, saudades, momentos que eu sinto saudade, mas também foi um momento onde eu fiquei bem sozinho mesmo. Não teve conexões fortes, Eu não né? e tive, apesar de ter a duradouras. família do meu pai lá, É. mas eu não cresci
com contato com a família do meu pai. Então, de alguma forma, tinha uma certa distância. E aquele meu núcleo, que era a mãe, né, essa coisa mais pessoal, assim, mais íntimo, eu não tinha. Então eu senti muito lá em Curitiba, eu sentia falta disso. E quando eu vim com eles para São Paulo, esse convívio ameniza, né, os desafios, porque tu sabe que tem alguém que te dá esse acolhimento, uma referência de uma rede de acolhimento, apoio, segurança, de uma espécie de tipo, mano, não tô aqui sozinho. Claro que nessa época também são outras épocas, né? A gente tá falando de 2012 já. O mundo já te dá outros recursos também de você fazer uma ligação, de estar mais Internet, próximo, né? Sim, sim. E do que quando eu fui para Curitiba, isso era bem mais limitado, né? Mas isso facilitou sim, mano. Isso me ajudou muito nessa transição de ter um pouco mais de paciência, de resiliência, Até na hora do perrengue, né? Isso que eu ia perguntar. Em nenhum momento vocês principalmente. falaram, meu, vamos embora. Ou vocês deram algum prazo, tipo, se não rolar em X meses, a gente Não, vai ter rolou que ir esse embora. prazo, principalmente quando a gente... Tava acabando o dinheiro, né? Você falou, né? Quando tava acabando a grande, Parece que falou, foi uma "Ih, coisa cara." meio que pra ser Foi, mesmo, cara. né? Foi 45 do segundo tempo, assim. E quando você tinha essas dificuldades, assim, você tinha alguma coisa que você reconhecia? Você falou que você veio meio da igreja, né? Uhum. Você continuou indo na igreja, buscando essa parte da igreja ou algum outro tipo de ajuda? O legado que a igreja deixa, assim, aí eu vou usar até a religião, né? Não vou direcionar pro evangélico, né? Porque... Uhum, Mas eu acho que a religião ela tem um papel de te ensinar sobre espiritualidade, assim. sim. E eu acho que isso aí é legal, porque a espiritualidade, ela te conecta com algo que você desconhece e também te conecta internamente, E né? dá significados, mesmo, eu né? acho também, né? Dá um sentido, dá um rumo, né? Eu acho que tem essa Propósitos, função, né? de ter buscar uma força, buscar evoluir, buscar superação, né? Aí eu acho que tem essa importância da religião de uma forma saudável, é claro, né? Sim. Lógico. Mas Acho que qualquer coisa tem que ser tudo, saudável, né? de dar esse mecanismo de você buscar Esse o equilíbrio, né? autoconhecimento, buscar a espiritualidade. Então isso foi fundamental. Mas aqui em São Paulo você chegou a buscar? Aqui depois de um tempo, essa fase que eu vim pra cá foi uma fase que eu me decepcionei muito com a instituição religiosa, a instituição, né? Porque de tanto eu trabalhar nos bastidores, sempre paralelo à noite, eu sempre participei da igreja. Viu coisas tocando. erradas também, né? Daí quando você tá dentro da coisa, você enxerga as coisas. Ah, pô, mas você precisa ter maturidade para enxergar. Sim, concordo. Precisa ter maturidade para estar ali. Porque você vai ver coisas que você não concorda, você vê coisas que são antiéticas e... Isso aí em tudo quanto é lugar, Tudo né? que é Que lugar, é tudo feito por qualquer pessoas, instituição, né? cara. Tem as pessoas Se fazendo, você né? trabalha no campus lá da USP, você vai ver lá dentro essas coisas, em Brasília. Sim. Então, assim, onde tem ser humano, Sim. você tem chance de Exato. ver Tem os isso, erros, né? É que geralmente quando você gosta, que nem você falou, não é gosta, mas você encontra esse acolhimento, parece que aquilo ali vira é a única coisa. E aí você fica cego pra tudo, né, que tem ali. Sim. E aí quando você recebe aquilo, você tá ali dentro e você enxerga aquelas coisas ruins, meio que desmorona, né? Meio que Você você acaba até fica... pegando meio que um ranço pra depois você entender que não é aquilo que tá te definindo, mas aquilo te deu Sim, um norte, né? é Mas verdade. dói, né? Abre, né, o chão, assim. Decepciona, né? Porque você, assim, imagina, né? A gente sempre tem aquela expectativa, né? Do que aquelas pessoas que são líderes, né? Tipo Sim. assim, um pastor, um monge, um prefeito, um pai, né? Então você sempre imagina essas figuras como se elas não fossem passíveis de erros, Praticamente assim. infalíveis, né? Ou impecáveis, né? Então, de alguma forma, Meio santas, né? até de né? uma forma imatura, eu me decepcionei com a instituição. Porque também não soube lidar com a naturalidade do erro. Porque, assim, errar e ser falha é uma coisa muito natural. E você precisa aprender
a lidar com isso e olhar pra isso com muito naturalidade e respeito. Fala assim, Sim. mano, o cara errou isso aqui, não define se ele é um pau no cu, né? Exatamente. Não define ele, às vezes não define a instituição, não Não define a define, crença. o que meu pai fez, ou o que meu avô fez, é desrespeito à vida dele, Sim. entendeu? Então, Eu acho que a assim, gente- o que eu- cabe a mim é amar, respeitar Exatamente. aquilo lá e ter maturidade de Compreender, entender que Buscar aquilo lá compreensão, é né? algo dele, que não tem a ver comigo, né? Eu não preciso me ofender com isso aqui. Exatamente, Se eu pessoal, souber lidar né? com isso, né? Exatamente. Então você tava com um pouco de ranço, Tava, né? E aí depois tava. aqui em São Paulo você acabou buscando algumas outras coisas Sim. antes. Aí, não, antes não. Eu fiquei uma Tá. fase, tipo, meu, não quero saber disso. Vou ficar na minha espiritualidade eu mesmo, né? Você fazia o quê? Você lia bastante, Eu lia, buscava... via coisa na internet. Tá. E até que eu comecei, fiz faculdade de teologia. Ai, Sou formado em Esse cara é teologia, demais. gente. que legal Bacharel em isso! teologia, sério. Isso é incrível. Por causa disso aí. Eu fiquei assim, tão assim, que falei, cara, eu vou Quero trilhar o meu entender. próprio caminho e eu quero aprender. Ele tinha Paulo já Cara, isso é isso? muito louco. É muito louco, Como você escondeu cara. isso da gente? Pô, isso é extremamente Essa importante. pergunta, né? Ó, Gente. é engraçado Eu que, fiz que teologia, ter sou citado formado em isso, teologia. porque eu tava ouvindo a música da tua banda no carro, né, com o meu enteado, e aí ele, que música é essa aí? Eu falei, de uma banda, né, do convidado, ele disse assim, me lembra a música de Jesus, tipo, música gospel. né? Aí ele Quem falou assim, isso, Arthur? O Arthur, ele falou, parece música de Jesus. Ai, que música bonitinho. de igreja. Música de igreja. Eu falei assim, é verdade, né? Eu não tinha parado pra pensar, daí fiquei, agora você falou isso aí, cara, às vezes inconscientemente você deve ter colocado coisas, né? Vai um pouco Vai, né? de quem é você Sim. naquilo que você faz. Tudo que a né? gente absorve, né? Bastante, assim, Você ele... é o que você tem. Pô. Não adianta você fingir uma coisa, né? Não adianta. Você é aquilo e o que você faz tem um pouco da tua identidade ali, né? Com certeza. E aí eu fiz teologia porque eu pensei assim, meu, eu preciso trilhar um caminho onde eu nunca mais fique à mercê, né, de uma falsa direção, né? Você vai ter o seu direcionamento com o seu Aí eu falei, eu conhecimento, né? queria ter um conhecimento, né? Falei, pô, eu quero aprender. Eu cresci nesse Isso contexto, com eu tenho quantos esse anos, só pra direito. gente ter uma ideia, mais ou Isso menos? foi em... Tava aqui em São Paulo já. Eu já estava morando aqui em São Paulo. Tá. E aí eu comecei a fazer uma faculdade em EAD. E, cara, e aquilo foi, sim, Sensacional. um divisor de águas, assim. Demais. Eu aprendi coisas assim que daí você... Aí que você desanima mais com a instituição. Com certeza, eu imaginei isso. Você fala, Você eu pensa tenho assim, certeza meu disso. Deus, cara, o que o povo tá fazendo, mano? Os caras tão... Eu fiquei assim, mano, os caras tão... Muito louco. E aí, nesse contexto, um amigo meu, muito amigo, que hoje tá morando aqui, que era um pastor de Manaus, da igreja que a gente era em Manaus, tá morando aqui, em Interlagos. Ele chegou pra mim, pô, cara, e eu já com esse conhecimento, né? Uhum. E eu ficava assim, mano, eu não posso ficar arrogante achando que eu sei das coisas me fechar e não querer mais nada, né? Aí esse meu amigo me abriu os olhos, falou, cara, vamos conviver, vamos... E aí ele me indicou um lugar que eu vou até hoje, que fica ali na Água Branca, é a Ibabe, que é um lugar que eu frequento há anos e toco lá também. Que legal. E aí lá eu pude ver um outro lado. Ah, Eu falei você assim, encontrou putz, um lugar que tem um lugar que é Conversa coeso, assim, com as coisas que porra, aí eu me senti acolhido. E desde lá, e vou até hoje lá e tal, né? E toco lá e tal. E tive experiências incríveis lá, porque quando eu era mais novo, eu falei que meu pai ouvia bastante coisa da igreja, né? E uma das referências que meu pai tinha era um cara que chamava Ademar de Campos, que era um cara do gospel dos anos 80. Quem é do gospel vai saber. E aí, eu quando morei em Curitiba, que eu ia na igreja lá, eu ouvia um cara que chamava Paulo Baruch, que era um cara que tava na moda e eu gostava de tocar no teclado. Mano, você acredita que ano passado, acho que foi ano passado, eu não toquei com esses dois caras assim? Ah, Você acredita Você tá nisso? de brincadeira. Eu tava lá na igreja, a igreja fez um evento e o Baruch tava cantando e o convidado do dia era o Ademar. O cara já, né, dinossauro da fé, assim, tipo artista, assim, das antigas. E eu olhando assim, o cara...
E tava eu, o meu irmão tava no baixo, Que nesse mesmo experiência, dia. né? Incrível. E o Samuca, meu cunhado, na batera. E a gente assim, a gente tava assim, em estado de êxtase, porque eram pessoas que a gente sempre ouvia, mas a gente não imaginava tá ali, né? É a origem, né? É, de tudo. e aí eu falava, e a gente se olhava assim, os músicos. Que A louco. gente, cara, mano, a gente tá e ainda mais aí eu volto a falar de Manaus, porque é um lugar, talvez pra quem é daqui, não seja algo tão difícil de alcançar, né? Uma oportunidade como essa. Mas pra gente que veio de tão longe, dentro do nosso contexto social Sim, também, sim. né? Que a gente era eu sempre uma família muito simples, assim. E não tinha teclado, fui ter depois de adulto. Então, assim, Tudo sempre que foi. você falou que você viu um teclado pela primeira vez, que lá com os 13 anos, né? Então, que você assim, falou, né? dentro desse contexto, dessa realidade de comer miojo, de não sei o quê, você tá nessa oportunidade, eu considero isso, assim, um sucesso na vida, assim. Claro. Não no sentido, Mas porque é. o pessoal me fala assim, pô, mas tu se considera um cara de sucesso? No começo eu achava que sucesso era sinônimo de Fala fama. isso direto, né? É o no que um programa. monte de gente fala. Eu, é. assim, cara, eu pensava assim, porra, um dia eu quero ter fama, quero chegar no aeroporto e o pessoal ficar aquela, você é repórter, e você imagina isso, né? Faz uma live, já tem 1 milhão de pessoas te vendo, porque você... Eu achava que isso era o sucesso. Não, porque eu quero fazer sucesso. Mas o sucesso é eu olhar pra trás De ver quanto você venceu. e ver minha história, e falar assim, meu... Ter orgulho, né, da sua história, as mas pô, o conquistas, que eu né? consegui hoje, diante das minhas condições, das cartas que me As foram perspectivas dadas, que você tinha, né? é assim, quase milagroso, assim. Então, assim, eu me considero um cara assim, meu, o que a gente fez, a banda, a gente já tocou em cada lugar, cara, assim, que a gente se olhava assim, meu, a gente tá tocando aqui, mano. Sabe assim, umas coisas assim, surreal. Uma vez teve um lançamento, acho que foi de um vinho do Galvão Bueno. Ai, que Bueno Wines, eu acho, né? Foi ali no Itaim. Aí a Vocês gente não tocaram sabia de lá. quem era a festa. A gente chegava, não, pô, vocês vão tocar lá. Vocês vão tocar, vocês têm que chegar a tal hora, papapá. Beleza, a gente lá tocando, receptiva, né? Mandando as Aí músicas, chegou o pá. Galvão Bueno lá. Daqui a pouco começa a chegar uns caras do Sport TV e eu assim, né? Porra, eu conheço esse cara, velho. Aí daqui a pouco entrou mais um, daqui a pouco entrou o Galvão. A gente ficou... caramba, cara. A gente ficou Até assim... parou a música, né? Não, e aí você imagina, 4 ribeirinhos, né? Vindo lá do Cafundó, do Brejo Vinha lá. na televisão, né? E você tá num... Tipo, a festa era pra 80 pessoas. Então, assim, um lugar, a probabilidade mínima, assim, de isso acontecer. Mas aconteceu como outros eventos que a gente já fez, de coisas assim que a gente nem imaginava, assim. Que a música... Aí eu vou dar um mérito também pra música, porque a música te abre caminhos, assim, inimagináveis. Você Com fica assim, certeza. a arte no geral, vou usar a arte também, não vou falar só da música, mas a arte no geral te leva a caminhos, assim, longínquos, né, que fala, né? Distantes, Até assim, que coisas parecem que você... impossíveis, que né? parece Que você nunca impossível. imaginou, né? A Luana Exatamente. Camara, ela veio aqui e ela falou também, né? Que, na verdade, quando ela foi pro The Voice, né? Que ela viu o que era a fama, né? Sim, Mas que ela deve já, ser mesmo. antes de ir pro The Voice e tudo aquilo que ela passou, que ela já se considerava sucesso. Por quê? Porque ela vivia do que ela amava. E é um Então, desafio ela mesmo. mesma, antes de ir lá fazer o teste, ela meio que fez uma reza ali pra ela e falou assim, ai, tô bem aqui, Dever tô cumprido, tocando né? meus showzinhos, tô não sei o que lá. Então, se não for pra participar, já nem me, né, pra ela não ficar frustrada. Uhum. Mas, na verdade, ela se sentia com sucesso por realmente poder pagar Pelo as contas trajeto, dela, né? viver e fazer uma coisa que ela gostava. E é isso pra mim que é É, sucesso cara, e mesmo, tem muita né? gente que tem fama e que não é feliz. Então, exatamente. assim, qual é o sucesso pra você? É. A pessoa tem que saber o que é sucesso. É tipo, tô feliz, Sim. tô com uma vida legal, tô fazendo o que eu amo. Isso é o sucesso, porque tem gente que tem tudo aquilo que você imagina que é o sucesso e não é feliz. Exatamente. Tanto que quando ela conseguiu lá, que ela falou da fama, que ela falou que ela não conseguia nem sair de casa, que ela tinha medo das pessoas, ela começou a ficar meio com pânico, assim. Ela ia na academia lá em Taubaté, na cidadezinha que ela era Luana desde pequenininha, o pessoal tratava ela como se ela fosse uma Sim, coisa que ela não você perde era. um pouco da É. sua privacidade. Ela tava lá assim, a comendo, fama, né? ela requer um preço, né? Sim. Você
ela te cobra uma coisa, né? E eu acho que muitas das vezes esse preço é a tua Liberdade, intimidade, né? tua liberdade, tua família, né? Sim, principalmente. E às vezes você, porra, viajo muito, não consigo ter tempo com a minha O tempo, família. né? Isso é. E depois de uma certa idade, ou de uma certa maturidade, porque a maturidade não significa que é a idade avançada, né? Mas depois de uma certa maturidade, você vê que o que vale a pena mesmo são outras coisas, né? Uhum. Família, né? O tempo, né? O que me fez mudar de São Paulo para o interior de São Paulo foi a questão do tempo, de você investir tempo em você, Qualidade de vida, de né? ver o teu filho jogar um campeonato de futebol, de pegar a tua esposa, pô, vamos jantar ali, deixa as crianças ali, Vocês vamos ali. moram aonde? Atualmente Americana, a gente mora em Americana, região de Ah, vou mandar um Campinas. beijo pro Reinaldo, meu cliente, da Mr. Carvalho Aromas. Quem Olha. for de Americana vai lá comprar uns perfumes maravilhosos pra casa. Olha aí, já ficou a dica pra mim também. Já Né? dá a dica de você comprar perfume na sua casa. Então, assim, eu acho que depois de um certo tempo, você vai priorizando algumas coisas, né? Ou pelo menos aprendendo que essas coisas são mais importantes. E aí a fama, ela te cobra um preço muito caro às vezes. E esse preço depois fica difícil de você recuperar, né? Sim. Então, Sim. assim, depois de um tempo, não que eu fale assim, você tá falando isso porque você não foi no The Voice, você não tem, né? Não tô criticando quem tipo, eu sou Sim, é a tua fã desses visão, né, artistas, cara? né? Sim. Tipo, a Anitta, eu vi o documentário da Anitta, assim como eu vi de lá pra cá, foram 4 shows que a gente abriu pro Jota, a gente conseguiu ter essa relação. Hoje eu converso com o pessoal lá. Ah, que legal. O último show deles em Campinas, fui eu e minha esposa convidados. Falei, não, vamos Ai, e que tal. legal. Camarim. Então você vê o que a música me Te levou, trouxe assim. muita coisa Sim. boa, né? E aí você vê, assim, que é uma rotina pesada, entendeu? Os Sim, caras estão os aqui, Sim. semana se... Aí eu pensei, cara, será que eu ia estar pronto Ou ia aguentar, pra né? estar Tipo, numa meu. rotina dessa? Ou será que eu ia estar casado se eu tivesse uma rotina dessa, né? Mas Ou querendo quem ou eu não, seria, a né? música te levou, parece que tua Não mulher. é? Pelo amor. E literalmente Ó. na música, eu não conhecia no show, né? Tô sabendo. E aí, Tô sabendo. então assim, eu acho que cada um tem o que merece, entendeu? Então assim, O que tá pronto o também que, pra receber, no sentido né? de que você, aquilo é o que você tá preparado pra digerir, Sim. aquele tipo de experiência é o que você tá preparado espiritualmente pra É isso que eu ia lidar. falar, acreditar um pouco na vida, porque às vezes a vida não te traz porque sabe que também não é o que você de fato quer. Porque, principalmente Exatamente. a gente fala muito isso aqui no programa, né? Você começa com a música, você quer ser um rockstar, você quer fazer aquelas coisas, mas na verdade, na sua essência, talvez não seja isso que você queira. E Ou até vai te talvez não seja preparando. essa a tua missão, né? Exato. Porque assim, Fora que assim, a fama também traz muita coisa ruim para muitas pessoas. A gente vê várias crianças, né, que começaram cedo, com problemas depois de vários esse tipos, negócio né? precoce, né, do Então artista. tem muita coisa também que às vezes a pessoa não tá preparado para aquilo e dão aquilo E e aquilo realmente, faz mais né? mal do que bem, né? Exato. Porque você vira um certo escravo daquilo. Sim. Porque, pô, eu preciso me manter em alta, eu não posso sair das manchetes, então eu vou fazer alguma merda aqui, pelo menos para o pessoal falar de mim. Sabe? Esse tipo de... Existe. Existe. Porque as bastante. pessoas ficam assim, eu não... Tem de Aí entra em tudo. depressão, entra em vício, mergulha nos Não usaram vícios. essa treta com aqueles os irmãos do Oasis, não foi? Eles, tudo bem que eles brigaram mesmo, real, Eles depois, mas brigam não mesmo. rolou um negócio de, tipo, meio que marketing, assim, tipo, briga pra aparecer de novo. Pra dar Mas manchete? rolou Eles- uma briga mesmo? Eles brigam sempre, de Eles são verdade. complicados mesmo, né? Mas eles brigam real, mas a imprensa usa, às vezes, um tweet do cara que falou uma coisinha e cria como E agora até um conteúdo, né? até o Pink Floyd também, né? O Roger Waters com Com o David Gilmour. eles estão direto também se alfinetando, né? Mas sabe Criaram o que é isso aí? mulher, né? E tudo Então, mais, isso né? aí, mas isso aí que ele falou, cara, eu acho que a imprensa tem um papel. Primeiro, assim, os grandes artistas, a maioria deles foram fantoches, né? Por mais que as pessoas Das gravadoras, né? Cara, de gravadora, de empresário, os caras sugavam até o talo. E você falou no Roger Waters, é interessante que o Pink Floyd tem um filme
que retrata um personagem lá que retrata um alter ego do Roger Waters, que é o seguinte, o empresário às vezes, o cara tava passando mal, os caras injetavam droga, vai lá, tipo, pra ele cumprir a agenda, pra Sim, ele que não nem parar. o Elvis, E próprio aí, Elvis, então né? o cara acaba viciando por causa disso, puta, eu tenho uma rotina que eu não aguentar, tá bom, vai dar. E aí o cara vai pra cumprir aquela agenda absurda, na época, às vezes os caras faziam 30 shows no mês, né, nos anos 80, e muita galera ali era fantoche, e por isso que viciaram, ou Meio ficaram que um mal robô, mesmo. né? Tinha Vira que um ser um robô. E robô, assim, né? aí às vezes os caras ficaram ricos, mas não milionários, porque os empresários tipo, tiravam 80% dos caras, Mas isso aí e por isso que eles existe até rodavam. hoje, mano. Então. E tem empresário, a maioria dos empresários acabaram com boas bandas por conta disso. Tipo, não, eu tiro um pouco a mais aqui. Às vezes chama o vocalista, não, vamos eu e você aqui, ó, deixa esses caras de lado. Aí os caras descobrem. Umas bandas que aconteceu aqui no Brasil, isso aí. Então, é complicado, porque aí essa Olha, parte. banda grande e nem tão grande, né? Essa parte da fama, eu mesmo fui um cara que desejei isso, e tinha uns amigos meus da época que ficavam, não, a gente tem que estourar. Sua história é muito bonita porque, primeiro, eu acho você dupla ou triplamente vencedor, porque assim, você perguntou, São Paulo, pra quem mora aqui também é difícil. Tem gente que tá há muito tempo, que não conseguiu, que vocês conseguiram vindo de tão longe. Então vocês são abençoados mesmo, porque, Obrigado. lógico, tem qualidade também. Então, guerreiros, batalhadores mesmo, resilientes, né, porque gente? tem gente que mora aqui, tenta um pouquinho e não deu, já desiste. Entendeu? A maioria das pessoas, dos grandes artistas que eu conheci na minha carreira aqui, não vieram daqui. Eu só acho que, da galera que eu conheço, paulistano, assim, que eu nasci aqui, fui criado aqui, e eu tinha outra carreira e resolvi virar, assim. Mas a maioria ou veio do interior, ou veio do Nordeste, ou do Norte. E são guerreiros. De deixar a cidade, o estado, pra tentar, já tem uma resiliência a mais. Quem tá aqui tenta um pouquinho, não, é melhor eu arrumar uma faculdade de outra coisa. Então, cede espaço pra vocês, que eu acho maravilhoso, mas tem gente que fica tentando e não consegue, às vezes não tem uma qualidade, ou não tem a combinação de fatores que vocês tiveram, que você garra, né, persistência. Então vocês são merecedores, cara. Muito obrigado. Vocês passaram por cima de coisas que eu mesmo, vários momentos pensei em desistir. Eu falei, cara, eu tinha minha mãe, tinha todo o suporte. Eu falava, putz, meu, vai, tá difícil. E aí eu ia tentando, ia conhecendo. E o fato de vocês fazerem juntos era um sonho que eu tinha de moleque, de ter aquele grupo, essa união assim. Amizade de mesmo, amizade, né? como se fosse uma Tipo gangue a mesmo, Mariana. fechada. Sim. E isso é mais difícil ainda, porque aqui difícil aqui você começa junto, aí um consegue um trampo para um lado, aí eu consigo outro pro outro, aí vai separando, até consegue viver de música, mas putz, boa sorte lá, porque às vezes junto não, é muito difícil dar. Então, mesmo que eu formasse uma banda daqui, com os caras aqui, ainda assim é difícil, cara. Vocês conseguiram uma coisa maravilhosa, parabéns mesmo. Obrigado, cara. E antes de mais, Obrigado. qualquer coisa, podia fazer uma música de vocês, né? Vamos fazer. Eu Mas acho é da também, sua composição? Vou fazer uma Que é fazer uma linda. música, eu chamo Eu Sei. Ela é de um EP de 2011 que estava bombando em Manaus, e a gente falou assim, pô, bora compor algo nosso. E aí a gente tinha algumas referências, e aí eu fiz essa música que acabou entrando no EP. Eu não achei que ela fosse entrar, mas o pessoal, não, é legal, bora fazer. É linda. E ela até, eu acho que até maravilhosa, tem um vídeo no YouTube que a gente postou naquela. Eu acho que das nossas músicas assim autorais, a maior visualização no YouTube é dessa música aí. Que legal, Muito hein? bonita. Vamos fazer, chama Eu Sei. Depois você vai fazer aquele trechinho daqui pra falar que vai ser lançado? Vai Vai pensar até o final? Vamos ver se você merece. A gente adora coisinhas que estão no forno ainda. Coisa exclusiva, É né? lógico. Pô, e a gente combinou aqui, né? Foi. Então vamos lá. Eu sei, olhando você eu posso ver que não faz sentido algum eu viver sem você aqui. Eu sei que a vida é bem melhor sempre quando estamos bem. E o tempo passa devagar. O que eu preciso está em ti. Sem você não sei viver.
eu sei que não sou tão perfeito assim, mas você me permite ser somente aquilo que eu sou. Isso me faz querer viver um amor que nunca vi. Eu vou esperar aqui. Eu quero te mostrar quanto eu sou teu e posso até não ter tudo que o mundo tem, mas sei que vou viver a vida sempre com você, sempre com você. A Maia chorona. Eu sei. É bonito. Muito Não, é legal. porque, cara, sem querer entrar no detalhe mesmo de tudo, mas assim, a gente chegou até você por causa da Rê, né? Sim. E ela, cara, ela contando a história de vocês, assim, o que me surpreendeu, inclusive tem uma frase que parece muito na Sim. história. Nem sei se É atemporal essa se frase. nessa porque... época vocês conheciam ou não. Não, Porque o que mais me chamou a encaixa, né? atenção de quando ela. Porque, meu, ela fala da história de vocês com um brilho, assim, ela é muito doce, né? E então, uma doçura mesmo, mas ela. A coisa mais marcante pra mim, eu até chorei quando ela contou a história, e talvez eu chore também, Aham. foi que de tudo que ela tava passando, do turbilhão que ela já estava como pessoa, quando ela disse que você olhou pra ela e falou que você enxergava quem ela era, que ela não era Sim. aquilo. Cara, quando ela falou aquilo, eu comecei. Porque, e diz isso, eu posso ser quem eu sou. Sem medo de... É aquilo que eu falei sobre a nossa maturidade, talvez, como pessoa, ou espiritualidade, talvez, né, quem quiser usar o recurso que quiser, faz a gente ver o outro com outra lente, né? Sem Uma julgamentos, lente, né? exatamente, uma outra tipo de Um você acolhimento, ver né? quem é a pessoa de fato, né? Então, no caso da Rê também, e diante de todo o contexto, né? Você enxergar com aquele olhar, você vê, meu, essa pessoa não é o que ela tá fazendo, ela é por trás disso, entendeu? Ou como o fulano, ele não é o que ele faz, ele é quem é por trás disso, né? E foi uma das coisas que eu aprendi muito na faculdade, lendo, né? Não tô falando que é uma coisa, mas lendo, quando eu estava estudando, que na figura da religião cristã, quem é a figura principal é Jesus, né? E na figura do Islã são Maomé e assim vai. Cada religião tem a sua figura referencial, né? Tem o Buda, enfim. E na religião cristã, os exemplos que eram dados nos livros históricos, principalmente também, Jesus sempre se aproximava de alguém para querer ver quem era aquela pessoa por trás do que estava fazendo, né? Uhum. E uma das histórias mais Por trás das conhecidas aparências, né? era a história da mulher samaritana, que estava era uma mulher que morava numa cidade que geograficamente não se dava bem com uma cidade que Jesus pertencia, e muito menos o homem podia conversar com mulheres, né? Em lugares públicos, né? E essa mulher estava num poço, tomando água e tal. Jesus se aproximou dela e falou assim, o que você, né? Ela estava bebendo água e ela ofereceu água para ele, né? É algo que não se fazia, né? E aí ele falou assim, ele olhou aquela mulher lá no fundo, assim. Ele até falou, se você soubesse quem eu sou, eu te dou uma água que nunca mais tu vai ter sede de novo, né? Então ele estava vendo assim, por trás daquele olhar, né? Daquela situação, algo mais profundo, né? Um sentimento, né? Então esse olhar, essa lente que se vê o outro, né? Que é uma lente de solidariedade, uma lente de altruísmo, né? Alguma coisa nesse sentido, né?
esse tipo de lente tem se perdido, né? Então é muito mais fácil ver o outro pelo que ele faz do que pelo que ele é. Então, assim, e esse contexto assim que você falou da Henri, nossa, isso aí você tem que ter um outro podcast para contar a Ah. história dela, porque é uma história assim, se vocês acham que a minha história é, tipo, importante, a dela, então, meu Deus do céu, É de dá partir, livro, dá um não, livro. dá um livro, é de partir o coração, mas quando você conhece a doçura dela, com a história, você fala, não, não é possível. É uma um mulher, livro. um mulherão doce. Mulherão da porra, né? Famoso. Nossa, é mulherão da porra, cara. Ela pra mim, eu falei pra ela, não é só por isso. Porque tem dia, dependendo, quando a pessoa tem uma história que tem um peso, e tem um peso essa história, geralmente as pessoas passam a olhar aquela pessoa por causa daquela história. Só que por trás disso, cara, tem uma mulher incrível. Tem. Que eu falava, cara, eu queria olhar porque Assim era como incrível, assim. todos nós temos Sim. esse ser incrível, eu, você, todos nós. E não é aquilo que a gente faz que define quem nós somos, né? E eu acho que vai além dessas coisas aí. E essa música é incrivelmente, né, assim, Foi feita antes, feita né? lá em 1829. E ela é muito, se aplica muito bem, né? Então, eu acho que esse é o lance as músicas, né? Elas têm esse poder, né? Eu vi uma reportagem do Lulu Santos falando sobre aquela música A Cura dele, né? Existirá... A cura, cara, em todo... eu acho Cara, fantástica. E quando veio fantástico. Quando Veio veio a o contexto da pandemia. eu tocava ela emocionado. Eu também, cara. E aí você vê como que a música tem Esse poder, né? a arte, né? Porque alguém me questionou sobre assim, cara, tu tem medo da inteligência artificial fazer Substituir música? composição, né? Aí eu falei, eu não tenho medo, porque isso que faz a gente se emocionar, ele não pode ser artificial, isso pode não ser fabricado. não se faz assim, né? Então, é uma transformação, né? É uma transformação que vem de ser humano para ser humano. Isso não e ultrapassa épocas, né? Como essa música que eu fiz, como essa do Lulu, que é incrível, assim. Como Toda Forma de Amor, que é uma música que Também, né? é atual. Assim, você ouve e você fala, meu, o cara fez essa Muito música atual, ontem. né? Porque ela é atemporal, ela ultrapassa as décadas, né? Assim. E como outras músicas de outros artistas também, que são músicas que você ouve assim, você fala, meu, que composição, que é impressionante. Então acho que esse é o poder realmente de transformação que a arte, a música faz. E une as pessoas, né? Une, abre portas, te leva a lugares que você não imagina, né? Você conheceu ela num show. Foi num show. Não, detalhe, gente, num show ainda que tá Não, aquela coisa, né? não foi no show nem da minha banda. Olha foi um que me olá. chamaram pra poder fazer Um sub? Não, uma participação mesmo, Ah. assim. Conheci um pessoal Ah, isso eu não sabia, músico. achei que era teu show. Não era. Oh, entendi, né? E aí esse era o último show dessa gig, porque o batera ia se mudar, que era o baterista dessa gig, né? E eu conheci o Guita que me chamou, né? Que era o cantor e guitarrista. Tocava blues, umas coisas assim. E aí esse batera que ia embora era casado com a melhor amiga da Rê. E aí ela foi porque vamos porque é a despedida do Vini e tal, que é um baterista extraordinário. E aí eu tava nesse dia. E aí eu pá! Bateu o olho, não teve Aí como, né? foi um golpe mortal, né? Aí não teve jeito. Não teve jeito. Mas você vê, tudo que eu tenho hoje, eu sou muito grato à música. A Deus a música, né? Porque, como diz o Gil, né? Na música dele, né? Deus a música. Porque aquela música Palco, essa música também é muito bonita. Ah, é linda essa música. Linda, linda. E a música me proporcionou tudo que eu tenho. Acho que tudo que eu tenho, assim. Eu acho que até meus filhos, tudo a música me deu essas oportunidades, assim. Foi abrindo Então, caminho, né? Do meu primeiro casamento, dos meus filhos, tudo assim, eu falo com muita
tranquilidade sobre a minha história, né? Eu não tenho vergonha do meu passado de nada, assim. Mas eu acolho isso com muita alegria mesmo, sabe? E vejo na minha timeline, assim, que tudo que eu consegui foi através da música. da Então, música. assim, eu sou muito grato por ter vindo com esse dom, assim. E aí eu acredito que um dia desse eu estava conversando com a Rê, a gente estava falando sobre encontrar uma missão nessa vida, e nem sempre a missão de quem vem artista, como eu, você, vocês, né? Todos nós aqui, nem sempre a nossa missão é a fama, é fazer o sucesso. A nossa missão é levar essa arte adiante, né? E não importa se é um público de 10 pessoas ou se é um público de 10 mil Levar pessoas, alegria também. né? Mas não tem a ver com isso, com 10 mil pessoas. Tem a ver com aquela pessoa que estava lá. Às vezes até Aquela o que garçom do precisava bar tá ali. que estava lá. Exatamente. Como a gente já recebeu feedback incrível, assim, de pessoas que eu nem imaginava, funcionários, chegaram, pô, cara, tava mal pra caramba, vocês tocaram uma música que me lembrou de uma época massa, porra, esse tipo de feedback, essa missão que o artista tem, que nem sempre ele sabe que ele tem, porque ele fica com a referência de que só vale se chegar no Faustão, só vale se Tiver na pegar a caneca do televisão, jogo. Eu né? prefiro essa caneca aqui. Aí, Olha aqui, gente. Vou até tomar aqui o meu uísque. Opa, não posso falar. Então, assim, talvez a nossa missão na arte seja levar a esse lance da emoção, né? Porque a arte tá há séculos aí, né? A gente vê a história da arte toda, desde da arte plástica, da Vinci, todo mundo ali, até nós aqui hoje, falando de música, falando do impacto da música, né? Do impacto da arte. Então, assim, a nossa missão às vezes é só isso mesmo. E encontrar o nosso caminho, o nosso propósito, E né? isso pode deixar até mais leve a Sim, nossa aceitação nossa com a nossa existência, realidade mesmo, como artista, né? Sim. Que a gente fala, pô, eu sou um artista de bosta, assim. Eu já vi gente falar assim, eu falo, cara, Como não assim, é, né? cara. Eu acho que é aí que a pessoa se perde, É. porque se ela tem como referência que sucesso, só o que tá na Globo lá e tal, e ela fica caçando aquilo. E aí ela vai se vender a todo Exatamente. custo pra chegar ali. E às vezes o que moveu, a primeira fagulha que moveu a pessoa a entrar na música, que é isso, a paixão e tal. Ela vai fechando os olhos pra aquilo, porque não, eu preciso sucesso, vira tipo um vício em droga. Eu Fica preciso. naquilo, Eu vou fazer uma música que vende mais, vou fazer agora um outro Uma estilo. obsessão, Uma né? obsessão. Não, até E aí aquela- tira a espontaneidade de emocionar as pessoas. Porque ela já se perdeu, perde a alma do negócio. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes. Vendeu a alma pro diabo, né? Exatamente. E às vezes não vale. Até aquela história recente daquele ator, né? O Jeff Machado, que veio pra cá Ah, também. então, você do vê Rio, isso, na verdade, cara, né? E ele caiu no papo do cara lá que ia colocar ele na novela da Globo, dar 20 mil reais e Então, tudo. E olha como foi terminou, um caminho, né? É um caminho de morte, porque assim, E era um cara às vezes não é a esperto. morte literal, né? Mas Que é no a caso morte- dele foi, né? No caso dele foi, mas a morte da própria arte. É a morte É a da morte alma da e da arte. Do arte. artista dentro dele. Exatamente. Era um cara esperto que já tinha feito um monte de coisa e caiu na lábia de um cara e conta deu do- nisso, Oportunista, né? né? Você vê que a pessoa fica cega, porque É, aquele por conta objetivo do e aquele objetivo e só desespero, aquilo vai me obsessão. levar ao que eu quero. E não é nada disso, E eu né? penso isso, por exemplo, hoje melhor ainda com as ferramentas das plataformas de streamings e tal, né? Sim. Hoje é muito melhor ainda você levar a sua arte adiante. mas- Não importa se tu vai ter 10 mil ouvintes por dia. Não importa Não é mesmo. isso. Se Mas o vai cara chegar- que tocou, Esse é o que a importa. tua arte alcançou o cara. Isso é uma coisa Esse é o que a extraordinária gente queria pra no- hoje. né? É, Se você nosso for ver, propósito do se programa você for também, ver, né? Cara, isso aí é um Se você feito... for ver, a gente não tinha como fazer uma música, uma fita demo que a gente falava, né? Era. Chegar no Japão, a gente Não precisava tem de como, alguém cara. que fosse pra lá pra levar pra talvez acontecer alguma coisa. Hoje a gente joga no Isso é Spotify, possível, toda cara. parte tem gente ouvindo. Isso já me satisfaz bastante. E isso que é legal, porque assim, a gente nunca sabe o impacto que a música tem na vida do outro. De fato. Isso a gente não sabe. A não ser que a pessoa venha e te dê um feedback. Fala assim, meu, e aí isso aconteceu algumas vezes, a pessoa dá um feedback. Por exemplo, essa música eu sei, já foi tocada numa cerimônia de casamento. Eu Olha não aí, sabia. O cara chegou pra mim, pô, cara, eu usei essa música de vocês na cerimônia do meu casamento. Nossa. Sabe, né? Quando eu casar também vou usar. Aí eu lindo. falei, então, aí Cuidado. você pensa assim, meu, Ele vai olha tocar. a importância disso. Não sabia. E outra coisa, olha quantos casamentos a gente já tocou, a minha banda. E aí por aí. E são histórias que você participa
de momentos, são momentos especiais demais na vida daquelas pessoas. Você não conhece aquele casal, a família, mas você participou de um momento tão importante para eles. Aí às vezes eu falo para os meninos assim, pô, a gente está indo fazer um casamento, vamos mentalizar que a gente está sendo parte de um momento assim Importantíssimo, histórico né? Histórico. daquelas pessoas assim. Então assim, é uma responsabilidade grande Sim. e um compromisso que a gente tem que ter Sim. com aquele momento. Então assim, esse profissionalismo de entender de, cara, eu não tô só um cara contratado para tocar ali, não, eu faço parte de um contexto daquelas pessoas, a minha energia que está sendo mandada para aquelas pessoas ali, né? Eu, de fato, eu quero que elas sejam felizes, né? Vamos transmitir isso nas músicas, né? Vamos tentar fazer com que seja um dia muito especial mesmo, né? Então, e às vezes o feedback dos noivos são assim, pô, cara, vocês, pô, foi muito legal, não sei o quê. Então, assim, esse tipo de coisa é a missão que eu falo, né? Não é o high level, assim, do coisa, mas é Sim. uma missão que você se entende e vê isso, eu acho que você se aceita melhor, assim, a sua condição atual, Fica e mais você vê, pô, é o completo que tem também, pra mim, né? é isso, tipo. Fica mais Cara, completo. e o legal dessa conversa que eu percebo é que a gente, assim, a gente mesmo não se dá conta, que nem se fala, pô, eu não conheço aquele casal, mas eu vou fazer parte de um momento importante, assim como os nossos ídolos, às vezes, tipo, sei lá, até estrangeiros que a gente curte, não nos conhece, vem aqui fazer um show, entrega o melhor deles lá, ganhando milhões ou não, e toca a gente. E eu entrei na música, assim, na profissão foi meio que por acaso. Mas sempre que eu ouvia música, eu falava, me dava uma boa sensação, eu falava, cara, se um dia eu tocar, eu queria fazer isso por alguém. E aí o que você está falando agora é exatamente isso. A gente, por várias vezes eu também fiz e não percebi, foi daí que veio a conversa que a gente fez o programa, porque é o que você acabou de falar, putz, meu, às vezes a pessoa tá zoada, você tocou uma música de um jeito que inspirou alguém, que tirou alguém às vezes de uma deprê, meu. Ou até mesmo a gente que é músico, vai para um show mal, aconteceu alguma coisa E em volta casa. um pouco melhor E eles até. também Volta te dão melhor, uma é energia verdade. que você se renova, né? Existe a Verdade. troca, né? E até no paralelo com o programa mesmo que o Carlos falou, semana passada acho que a gente estava no chat, né, ao vivo. Aliás, o pessoal tem que entrar no chat ao vivo. Teve uma pessoa que apareceu lá e falou assim, nossa, poxa, é tão bom esse podcast, por que tem tanta pouca gente, né, no ao vivo e tudo? E a gente falou, não, a gente tá começando, mas assim, a gente tocando uma pessoa que fale isso, duas pessoas, Isso já é- 6 pessoas que dão... Você paga o ingresso, A gente tem umas... A gente tem uns Impagável, né? retornos, a É, gente tem uns é, retornos aqui que podem ser poucos, mas a pessoa fala, nossa, assisti aquele, nossa, mudou tal coisa, nossa, pensei nisso, pensei naquilo, vou mudar isso. Já é uma coisa só de muito fazer a maravilhosa. pessoa pensar e refletir já é válido, E a gente né? tá aqui com as pessoas também, vocês ensinam pra gente muitas coisas, a gente sai daqui e fala, gente, Nossa, toda olha... vez. Ai, foi pra mim esse. Nossa, programa foi pra mim, vou refletir. É uma troca Sempre. de autoconhecimento, Ai, que de bom, informações, de coisas que Não, vale por e tudo, fora também que a entendeu? gente recebeu também até um comentário que é muito legal. Tipo, o pessoal, tipo, elogiando até o podcast, falando, cara, que legal conhecer artistas novos. Sim. E esse é o ponto. Saber a história de Pô, novas né? pessoas. País tão rico, né, cara? A Tem gente tem muita inúmeros. gente. Eu tava falando nos bastidores pra ele, um amigo nosso que compõe, o Rodrigo. Cara, vou mandar um abraço pro Rodrigo Souza. Hoje tá morando em Fortaleza, mas é de Manaus. Professor de história, ele sempre amou a educação e tal. Mas é um compositor. Um letrista, você Meu falou, né? Deus, cara, o Fantástico. cara faz umas letras assim, de um dia pra outro, literalmente, assim. Se passa, amanhã ele já te manda um Quando ele esboço estiver assim. aqui em São Paulo, se ele quiser vir, né? É verdade. Ô, Rodrigão, se tiver em São Manda Paulo, bala. cara. Pode vir. É, outra coisa que a gente fala muito, né, que a gente entra no YouTube, tem vários podcasts e tudo, mas sempre, tipo, as mesmas pessoas que estão já famosas e conhecidas com aquele também pique meio sensacionalista, né, falando mal de um ou de outro. Então a gente quer, o nosso propósito é fazer diferente mesmo. Legal, gente. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje Ah, a honra é nossa. e poder, assim, compartilhar um pouco, assim, da minha história, né? Assim, é um privilégio mesmo. Não, é como Obrigado. ele falou, sua história é muito bonita, assim, mostra o quanto é importante também a resiliência, né? Que Eu achei ele não a se cara do tem programa, muito. né? A sua história resume. Meu, muito. Parece que ele é o garoto propaganda. né? Transformação mesmo, né? Não, Transformação foi. mesmo, E, né? cara, deixa eu aproveitar. Você teria alguma frase pra alguém, assim, tipo, uma frase de transformação, de incentivo, pra quem tá te conhecendo e pra quem já te conhece?
Bom, assim, eu sempre, assim, converso, né, nas rodas de conversa também, né? Que pessoa, quando eu me formei em teologia, o pessoal fala, ih, vai virar pastor. Eu falei, não, mano, não vou. Tá pregando, né? Não vou e tal. Mas sempre nas rodas de conversa, eu sempre falo sobre você. Hoje esse é um discurso que eu falo assim, atual, porque ao longo da vida também a gente vai aprendendo e vai mudando o discurso, né? Mas eu acho que hoje o meu discurso é sobre você olhar pra si, entender o seu valor e ver em você as coisas boas que fizeram de você quem você é hoje. Então, assim, mas no passado eu só fiz merda. Cara, que bom. Porque essas merdas aí foram que te moldaram pro teu atual momento, entendeu? Então, assim, eu antes, em vez de, queria voltar no passado pra poder mudar tal coisa porque eu faria diferente. Tá, legal você ter consciência do que você já não faria, mas eu acho que não é por aí. É assim, cara, que bom que eu tive a minha família que eu tive. Que bom que eu teve dias que eu passei fome. Que bom que eu não tinha um teclado. Que bom, entendeu? Que eu vim para São Paulo e fiquei num perrengue, até a coisa engrande. Que bom. Que bom que eu fiz a minha história, olhar a sua própria história com muito amor, assim, gratidão, assim. Eu acho que hoje o meu conselho é mais nesse sentido, porque assim, se você consegue aceitar quem você já é 80% do processo do que você for fazer, eu acho. E daí, se você vai ser músico, se você quer ser outra coisa, se você quer ser um empresário, não importa. Aí eu acho que já é um caminho mais fácil de se percorrer depois que você consegue Sim. Se se olhar. aceitar, né? Aí eu acho que o meu conselho que se resumisse em se eu fosse falar, cara, me fala só uma coisa pra eu fazer. Cara, então faz isso aí que do resto vai conseguir O resto lidar, acontece. sabe, assim. Então eu acho que é isso aí. E como que faz pra te achar no Insta, você, sua banda, ver Boa. seus trabalhos, YouTube, né? Suas músicas. Divulga tudo aí, até próximo show, hein? Gente, o meu tá @Denis, normal, né, básico mesmo, DENIS, _ Menezes com Z, vai estar na descrição desse podcast, eu acho. Vai, lógico. Aê! Aí, já deu uma missão pro editor, né? E aí, o da banda é @banda Redphone, Red de vermelho, e fone com PH, @banda Redphone é o Instagram, e Denis _ Menezes o Instagram. O YouTube da banda, eu não tenho meu canal, assim, o meu canal só tem um vídeo, é vídeo. privado ainda. E não tem nenhum Igualzinho o inscrito, meu. nenhum inscrito. Cara, definitivamente eu não nasci pra ser um youtuber. Gente, cara. mas você podia colocar uns vídeos lá das suas músicas autorais, que são lindas. Então, o pessoal fala assim, pô, por que você não faz... Cara, Preguiça. eu acho que talvez numa próxima vida eu venha com essa missão aí. Maravilhoso. Mas o da banda YouTube é Redphone Canal, né? youtube.com/Redphone Canal. E nas plataformas também, se colocar a banda Redphone, ou só Redphone, se eu não me engano, já aparece Parece também as... os trabalhos e tal. Essa que você tocou aqui é Eu Sei, né? Eu sei que tá nas no plataformas, Spotify, tá nas tudo lá. plataformas e tal. Atualmente nós temos 7 ou 8 músicas lá. Música Foram maravilhosa, músicas assim, hein, gente? que o desafio de quem trabalha na noite, em paralelo a isso, é que você não autoral, tem né? tempo de fazer, né? Ou é uma Ou coisa você ou é come outra. o pão ou você tá... Exato. Então você fica tinha nesse falado isso, acho que dilema, uma né? vez. De não ter tempo de É uma compor. E luta às vezes é de eterna, né? inspiração também, né? Sim. Exato. Porque é uma você até correria. tem um tempo lá, mas tem um sábado livre, bora compor. Não é assim. É assim. Não, e você quer ficar com sua exatamente. família, você tem seus filhos, Exato, sua você tem uma esposa, história, né? coisas, né? Exatamente. Então, assim, acabou que ao longo do tempo a gente ainda conseguiu fazer tudo isso de música, né? Então, assim, tem várias ideias que estão guardadas e que a gente tá assim, tipo, pô, bora fazer, cara, pô, vamos, e cada um tem a sua realidade, né? E acaba que a gente precisa se juntar. Na época que a gente mudou pra São Paulo, a gente tava tudo junto, né?
Então era mais fácil, tava ali mesmo. Agora e de tal, cada um com a sua vida, ensaiava né? ali, um tava no beliche, o outro já tava embaixo ensaiando já. Pensei Então, numa assim, letra, Não né? precisava nem levantar pra ensaiar. Né? Sensacional. Mas agora não. Então, assim, são outros tempos. A gente tá falando de 2012, são 11 anos, né? Depois, 11? Né? 11 23. anos, isso mesmo. 11 anos depois. Então, assim, muitos já são pai. Então, assim, é outra realidade. Tem Então, outras juntar pra gente responsabilidades, poder né? fazer isso hoje é um desafio. Né? Tipo, pô, aí foi todo mundo se espalhando, um foi pra tal cidade, outro tá em Curitiba, outro foi não sei pra... Sabe assim? E a gente se junta, faz o som, todo mundo só alegria, Caramba, mas eles estão tudo longe, mas você se junta pra sempre fazer- se junta e é Nossa. sempre aquela Realmente vai resenha. gostar mesmo, né? Nossa, amar Não, mesmo. é muito amor bom, mesmo. assim. Só que aí, pra fazer as composições, aí isso requer um tempo a mais. Sim. Esse Foco, né? tempo a gente tá diferente, com é. Um foco a mais dificuldade. nisso. Mas tem coisa pra vir. Então tem as músicas lá, ouçam no carro, adicionem, né, nas playlists, pessoal, que daí isso Eu vai recomendo. fazendo a Isso música ajuda bastante. espalhar, né? Muito, Isso é legal. Mas estamos aí. Ai, mas obrigada. Muitíssimo Imagina, eu que obrigada. agradeço. Foi uma honra. Que entrevista aqui. maravilhosa, que Obrigado. ser maravilhoso. Muito Obrigada, obrigado, meu, imagina. Maravilhosa. Não, por todas as coisas, ensinamentos É. aqui. Muito, muito legal. Imagina, muito obrigado. legal mesmo. Eu que Obrigada. E, agradeço. gente, de vai aparecer verdade. de novo o link do Apoia-se aí, o QR Code. Aliás, o link tá na descrição também, para quem não conseguir pegar o QR Code. Curtam as páginas da banda do Denis, Headphone, muito boa. Ouçam as músicas, curtam o nosso vídeo. Comentem bastante depois que sai do chat. Comente também no vídeo, que isso faz com que mais pessoas consigam assistir, aparecer para mais pessoas os vídeos, os nossos vídeos. Vamos ajudar mesmo, galera, pra gente poder ampliar os horizontes, né? Mais pessoas novas vindo. E a gente vai finalizar. Quê? Ih, E aí? De tudo que a gente passou, isso aí. Ah, meu, vento ficou bonito. Ai, vai. também Vento, achei. oceano, Ah, vento. ficou tão lindo. Todo mundo juntinho no vento? Vamos lá. Vamos, ficou lindo. Desse É, lado, né? do Vento, né? Essa música do Vento, do Jota Quest, né? E que foi quando eu tava aprendendo teclado, e esse show que eu fui ver, rolava assim um holofote, assim, um negócio no Márcio Buzeria no teclado, e aquilo pra mim foi uma Nossa. cena assim. Que Mágica. não vou dizer traumático, mas ficou gravado. Porque às vezes acha que o trauma é só coisa ruim, né? Mas foi um trauma benéfico, assim, porque aquilo eu falei, caramba, e Olha um tecladão, isso, né? e era essa música. Eu falei, não, vou chegar. Eu não tinha teclado em casa, né? Eu falei, vou chegar lá na igreja e vou aprender essa música aí. Aí foi uma das primeiras músicas que eu aprendi que assim. legal. E voe por todo o mar e volte aqui. E voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito. Se você for, vou te esperar. Pensamento que só vive em você. Aquele dia, algo mais, algo que eu não poderia prever. Você passou perto de mim, sem que eu pudesse entender. Levou os meus sentidos todos pra você. Mudou a minha vida e mais. Pedi ao vento pra trazer você aqui, morando nos meus sonhos e na minhas memórias. Pedi ao vento pra trazer você pra mim. E o vento traz você de novo. O vento faz do meu mundo novo. E voe por todo o mar e volte aqui. E voe por todo o mar e volte aqui pro meu peito.
gente! Obrigada, galera! Gente! Valeu, gente. Do destino sem saber pra onde ir. A paz que havia ali hoje desapareceu.